Há algum tempo, durante um dia de neve, um jovem tentava encontrar sozinho o caminho de casa. Chamava-se Conor Radin. A jornada foi longa e desafiadora, especialmente quando uma tempestade de neve começou. Jim olhou para o céu, segurando galhos de árvores em suas mãos, refletindo sobre como ele acabou preso em uma ilha desconhecida. Seus pensamentos voltaram à sua infância. Desde que se lembrava, ele tinha uma irmã que o incomodava constantemente sob o disfarce de justiça. Um dia, ela perguntou se ele queria comer alguns doces que sua tia havia feito, mas Jim, mostrando claro descontentamento, recusou. Sua irmã o repreendeu, dizendo que sua tia ficaria chateada se ele não comesse, mas quando Jim sugeriu que ela os comesse, ela olhou para ele com raiva e cruzou os braços. Era assim que sua irmã era, ela pressionava os outros a fazer coisas, mesmo coisas que ela não estava disposta a fazer sozinha. Ao longo de sua infância, anos escolares e até mesmo na idade adulta, ela manipulou os outros invocando sua noção de justiça para se adequar aos seus objetivos. Esta foi uma das razões pelas quais Jim não queria mais morar com ela. Um dia, decidiram fazer uma viagem. Jim estava dirigindo, concentrando-se na estrada enquanto sua irmã perguntava quanto tempo levaria. Irritado com as perguntas dela, ele pensou em como gostaria que ela se sentasse em silêncio e parasse de incomodá-lo. Desde que Jim conseguiu sua carteira de motorista, ela constantemente lhe pedia carona. Nesta viagem em particular, sua amiga e um cara estavam no banco de trás. Quando Jim viu uma placa de estacionamento, ele parou e todos saíram. Ele abriu o porta-malas para verificar se eles tinham tudo dentro e bebidas estavam lá. Enquanto ele contava, sua irmã o chamou, perguntando onde estava o saquinho e mencionou o quão pesado era o saco, duvidando que ele pudesse levantá-lo. Ele estava prestes a esclarecer quando um de seus amigos veio e arrancou a bolsa dele. Acenando a Deus, sua irmã disse que ela e seus amigos iriam em frente. Jim, percebendo que haviam deixado coisas no porta-malas, decidiu que seria mais fácil carregar tudo sozinho. Ele se garantiu que, se conseguisse manter a calma enquanto dirigia, também conseguiria lidar com isso. Ele também resolveu mudar de faculdade na universidade para fugir de sua irmã de uma vez por todas. De repente, Jim ouviu um grito que interrompeu seus pensamentos. Virando-se, ele não viu ninguém, apenas uma floresta vazia. Confuso, ele percebeu que não estava mais no estacionamento. Ele estava usando uma mochila e segurando uma bolsa e itens do porta-malas, mas o carro havia sumido. Completamente perplexo, Jim ficou no meio da floresta, incapaz de entender o que havia acontecido. Pensando que poderia estar sonhando, ele verificou o telefone, mas não havia sinal. Alarmado, ele tentou se acalmar, raciocinando que se descesse as montanhas, poderia ver a cidade. Enquanto caminhava, ele parou perto de um corpo d'água e ficou impressionado com a beleza do ambiente. Eventualmente, ele chegou ao mar, mas ainda assim não havia sinais de cidade ou povo. Intrigado, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando a fome atingiu, Jim lembrou-se do saco de comida que trouxe. Ele abriu para encontrar água, chá, cola, lanches e bento para 4 pessoas. Usando pauzinhos, ele começou a comer enquanto admirava a praia limpa e sem lixo. Ele começou a se preparar para passar a noite lá, reunindo galhos para uma fogueira. Felizmente, ele tinha uma faca para ajudar a afiar os gravetos. Refletindo sobre como sua irmã o arrastou para o show de fogos de artifício, ele se arrependeu de não ir acampar com um amigo, o que lhe teria permitido evitá-la. Depois de várias tentativas fracassadas de acender o fogo, Jim finalmente conseguiu. Exausto, deitou-se junto ao fogo, usando um pequeno cobertor para se aquecer e sua bolsa como travesseiro. Ainda bem que estava com a jaqueta, ele adormeceu, esperando que tudo acabasse pela manhã. No dia seguinte, Jim acordou e descobriu que nada havia mudado. Percebendo que não era um sonho, ele rapidamente jogou mais galhos no fogo cada vez menor. Ele pegou sua mochila e partiu novamente, pensando que ele poderia ver a cidade se ele tomasse um caminho diferente. Ao longo do caminho, ele coletou mais galhos para o incêndio. Irritado com a incerteza de para onde estava indo, ele também teve que lidar com picadas de insetos. Eventualmente, ele chegou a um penhasco e percebeu que estava cercado pelo mar. Com uma sensação de afundamento, ele entendeu que estava em uma ilha. O pânico se instalou quando ele caiu de joelhos e gritou por qualquer um, mas não houve resposta. Determinado, Jim retomou sua jornada, sem saber por que isso estava acontecendo com ele. Ele só queria ir a um show de fogos de artifício com sua irmã, mas agora estava preso em uma ilha sem saída. Enquanto caminhava, ouviu água e se deparou com uma bela cachoeira. Seguindo o rio, ele descobriu sua nascente. Pelo menos teve alguma sorte, pensou. Jim voltou para seu acampamento, esperando que alguém pudesse ver a fumaça de seu fogo. Percebendo que poderia estar na ilha por um longo tempo, ele começou a construir um abrigo, usando troncos e debatendo se deveria reforçar a estrutura com pedra ou lama.
Depois de horas de trabalho duro, ele fez uma pausa para comer, mas ficou consternado ao descobrir que este era seu último bento. Ele precisaria procurar comida no dia seguinte. Enquanto comia, Jim ouviu um som vindo da floresta. Baixando seu bento, olhou para as árvores, mas não viu nada. Ele imaginou que poderia ser um javali ou uma lebre, mas o medo começou a surgir. Determinado a não perder tempo, concentrou-se em reforçar as paredes do seu abrigo. Na manhã seguinte, o céu estava limpo. Jim acordou pensando que era hora de se lavar. Ele pegou uma vara afiada e foi até o rio para tentar pescar. Depois de várias tentativas, ele finalmente conseguiu pegá-la. O herói gostava de pescar em um ambiente calmo, então isso lhe veio naturalmente. O jovem decidiu voltar para casa e cozinhar seu pescado. Depois de assar o peixe, JYN deu-lhe um sabor, apenas para encontrá-lo completamente bland, não havia sal. Ele também notou que seu abastecimento de água estava quase desaparecido e concluiu que ele poderia ter que começar a beber de dessórce. JYN decidiu ir para a cama, pensando consigo mesmo que fortalecer seu abrigo deveria ser sua próxima prioridade. Na manhã seguinte, ele continuou trabalhando em sua casa e viu que estava fazendo bons progressos. JYN criou um telhado com folhas e pequenos galhos, mas depois de olhar em volta, percebeu que estava muito escuro por dentro. Ele considerou fazer janelas com sacos plásticos. Depois de trabalhar muito, ele decidiu fazer uma pausa na fogueira. Naquele dia, ele também cavou uma pequena trincheira para evitar que a chuva o incomodasse. Ele avistou uma pedra e pensou que poderia ser usada como aquecedor para noites frias, mas precisava ser aquecida primeiro. A trincheira que ele cavou não era muito grande, mas era suficiente. Ele pegou uma pequena pedra usando duas varas e jogou-a na água para aquecê-la. Finalmente, deu um mergulho, e a água estava bastante quente. Ele percebeu que precisava ser mais cauteloso no futuro. JYN refletiu sobre como estava cansado de comer caranguejos e peixes fritos. Ele sabia que tinha que inventar outra coisa em breve. Percebendo uma folha amarelada que havia caído na água, ele ficou feliz por ter tomado banho, mas sua alegria foi atenuada pelo clima cada vez mais frio. Agora, em vez de comida normal, JYN podia fazer refeições cozidas, graças a uma pequena panela que ele havia feito e que poderia ser aquecida pelo fogo. Ele trabalhou por muito tempo e, finalmente, ficou na frente de sua casa concluída. Embora não fosse perfeito, ele estava orgulhoso do que havia construído. Quando ele estava prestes a descansar, a neve começou a cair, cobrindo lentamente a montanha. O frio intensificou-se e mais neve se seguiu, sinalizando uma forte geada. Quando JYN estava voltando para casa, tentando se abrigar da tempestade de neve, ele notou cogumelos em uma árvore, mas decidiu não comê-los. Sua prioridade era chegar em casa rapidamente. Sentou-se junto ao fogo para se aquecer, sentindo-se exausto. O frio intenso deixou preocupado com a possibilidade de toda a ilha logo ficar coberta de neve. A pesca não seria possível por muito mais tempo, e ele considerou secar alguns peixes para preservá-lo. JYN havia sobrevivido até o frio, mas agora não tinha certeza do que fazer a seguir. Ele olhou para o céu, suspirando pesadamente, perguntando-se se estava destinado a morrer sozinho. Abraçando os joelhos para se aquecer, seus pensamentos foram interrompidos por alguém gritando. Ele não conseguia acreditar que seus olhos como uma criatura fantasmagórica e desencarnada corriam em sua direção, pedindo desculpas freneticamente. JYN ficou completamente confuso enquanto a entidade circulava em torno dele, explicando que convocá-lo para este mundo tinha sido um acidente. Não foi intencional. Este não era o mundo de JYN, ele havia sido convocado junto com o herói por engano. JYN, totalmente intrigada, ouviu enquanto a entidade revelava que uma bola de luz havia causado sua chegada a este mundo, e tudo aconteceu pouco antes de JYN morrer em seu mundo original. O jovem entrou em pânico, implorando à entidade que o mandasse de volta, mas foi informado de que era impossível. A entidade expressou surpresa com a sobrevivência de JYN, já que não era esperado. JYN, ainda em estado de choque, perguntou em que tipo de mundo ele havia entrado. A entidade contou a ele sobre um mundo mágico repleto de cavaleiros, magos, dragões e fadas. JYN não conseguia acreditar no que estava ouvindo, não havia monstros ou labirintos, como é típico nessas histórias. Quando ele perguntou se a entidade era um espírito, ela explicou que já havia sido uma divindade. Porém, após convocar heróis, sua energia divina havia se esgotado. JYN, ainda confusa, ouviu em silêncio. A divindade explicou que sua energia seria restaurada em breve e que qualquer ser vivo poderia ser convocado como herói porque convocar heróis liga dois mundos, impedindo que este seja de extrema materialização ou destruição. JYN não entendeu completamente, mas continuou a ouvir.
A divindade explicou ainda que apenas 3 indivíduos de outro mundo poderiam ser convocados pouco antes de sua morte. A divindade não tinha ideia de que JYN seria trazida para cá com Haruka e outros. JYN ficou surpreso e perguntou se sua irmã Haruka havia se tornado uma heroína. Disseram-lhe que ela tinha. Ele refletiu que pouco antes de sua morte, havia de fato 3 pessoas, sua irmã e seus amigos. Parecia que ele também estava destinado a morrer, embora não estivesse claro como isso poderia acontecer, visto que lhe disseram que ele deveria sobreviver. De repente, ele ouviu uma voz dizendo que o mundo era muito barulhento. Uma garotinha com uma flor no cabelo, um jovem alto e severo e uma linda garota loira apareceram. Junto com eles estavam outros 3 vestindo cloaques, a preto menino loiro, uma mulher idosa com óculos, e um homem velho com uma longa barba. Outro era um jovem. A divindade dirigiu-se aos recém-chegados, perguntando por que eles tinham vindo. O jovem, chamado Wang, respondeu que não importava. Ele olhou para a divindade, afirmando que lidaria com ela mais tarde, mas primeiro precisava ouvir o que JYN queria. A divindade explicou que a convocação foi um acidente, ampliando o alcance do apelo. A entidade parecia nervosa, insistindo que o erro não era culpa sua. JYN, ainda abalada, achou que a culpa era mesmo da entidade. Wang respondeu que agora não era a hora. A idosa perguntou a JYN quem ele escolheria como deus patrono. Wang irritadamente olhou para a entidade e ofereceu a JYN a chance de escolher um patrono, já que ele não poderia retornar ao seu mundo original. Os clientes fornecem força, proteção e diversas habilidades neste mundo. Wang se apresentou, explicando que seu poder lidava com fogo, destruição e regeneração. Outro patrono, Luder, desembarcou silenciosamente. Um velho, Kadar, apresentou-se como tendo poder sobre as usinas e a ordem. Um menino chamado Is controlava a água e a cura, enquanto a idosa Pau cuidava da terra e da colheita. Uma garota chamada Mido administrava luz, vento, amor e desejo, enquanto uma linda garota chamada Lala possuía dons de luz, amor e beleza. Finalmente, um cachorrinho pequeno, Hit, que havia perdido a maior parte de sua força, especializou-se em gelo e escuridão, mas tinha pouco poder sobrando. JYN, confuso com as escolhas, foi questionado mais uma vez quem ele queria como patrono. O jovem ponderou por um momento e perguntou se poderia escolher todos eles. Kadar respondeu que a vida útil de JYN não seria suficiente para gerenciar o poder de todos os clientes, já que seus poderes conflitantes enfraqueceriam sua proteção. O velho também acrescentou que os clientes não estavam perto o suficiente de JYN para fazer compromissos por causa dele. O poder de cada patrono afetaria de forma diferente, dependendo de sua natureza. Mesmo que fosse concedida magia, o resultado não seria imediato. Mido explicou que, no caso dela, o carisma se transformaria em amor, enquanto o de Pau se manifestaria como amizade, e o de Alala poderia até levar à obsessão. JYN soou frio, sentindo-se sobrecarregada com a informação. Kadar sugeriu que JYN pensasse sobre o que ele queria neste mundo, já que os clientes poderiam ajudá-lo a escolher as habilidades certas. JYN considerou isso profundamente e disse a Kadar que queria viver confortavelmente, evitar laços desnecessários e ser livre para viajar pelo mundo. Ele também desejava ficar longe de sua irmã. Kadar perguntou se JYN pretendia continuar interagindo com o herói. O espírito interrompeu, elogiando Haruka por seu forte senso de justiça. JYN franziu a testa, lembrando como Haruka costumava usar a justiça como forma de transferir responsabilidades. O espírito perguntou se JYN havia sentido uma onda de energia quando Haruka aceitou os presentes. Kadar explicou que quando alguém usa seus dons, isso aumenta o poder dos clientes. JYN percebeu que Haruka deve ter adquirido habilidades significativas. Quando ele perguntou que tipo de poderes ela havia recebido, ele foi informado de que ela agora possuía magia e domínio completos, o que apenas confirmou o desejo de JYN de ficar longe dela. Kadar estendeu a mão e listou as habilidades que JYN receberia: talento mágico, artes marciais, produção, cura, culinária completa, armazenamento, teletransporte, busca, avaliação, estabilidade mental, línguas, liberdade, quebra de laços e assassino de heróis. JYN concordou, surpreso que eles lhe deram a capacidade de matar heróis só porque ele não queria se envolver com sua irmã. Seus pensamentos foram interrompidos quando uma espada afiada foi entregue à necessidade Rin-A neste mundo. Wang também lhe deu um pequeno saco, explicando que ele sempre se movia com ele, permitindo que as plantas crescessem mais rápido. JYN agradeceu aos clientes. Kadar observou que eram eles que deveriam agradecê-lo, visto que ele não se queixou de ter sido convocado sem o seu consentimento. De repente, latidos foram ouvidos. JYN se aproximou do cachorrinho e perguntou se poderia vir com ele.
Wang alertou que Rit havia perdido a visão e a força e não podia oferecer muito além de sua presença. JYN sorriu para o cachorrinho e disse que não se importava, pegando-o carinhosamente. Wang abordou JYN e usou sua habilidade mágica, chamando-a de presente de despedida. Ele alertou que as habilidades concedidas podem ser incompatíveis. JYN fechou os olhos e pensou em um lugar onde pudesse viver confortavelmente. Quando abriu os olhos, encontrou-se diante de uma grande casa de 3 andares. Ele ficou surpreso com o quão luxuoso era e com a vista deslumbrante das montanhas. Embora fosse inverno, o tempo estava quente aqui. JYN achou que o lugar parecia mais uma mansão do que uma casa. Ele então notou no reflexo do vidro da porta que ele parecia completamente diferente, seu rosto e roupas haviam mudado, e seu cabelo agora era mais curto e amarrado em um rabo de cavalo. JYN lembrou-se dos clientes mencionando que sua aparência e roupas se transformariam para se adequar a este mundo. Parecia que ele havia se tornado uma fusão dos 3 jovens. JY segurou o cachorrinho nos braços e decidiu explorar sua nova casa. À sua frente, ele viu uma longa escadaria, um grande salão com uma grande biblioteca e móveis luxuosos. Ele ficou surpreso com o quão espaçosa era a casa. À medida que explorava mais, encontrou todos os utensílios de cozinha necessários e descobriu uma sala que despertava sua curiosidade. Quando entrou, viu uma enorme despensa abastecida com um suprimento infinito de comida. Abrindo as gavetas, encontrou arroz, repolho chinês, batata, carne, molho de soja, vários cogumelos, carne bovina, suína e frango. Parecia um paraíso para ele. Ele até notou um barril de água contendo peixes como salmão e saúre do Pacífico, fazendo-se perguntar se era um portal para o Japão. Depois de viver com uma dieta tão escassa na ilha, a visão de toda essa comida o dominou. Ele decidiu que era hora de tomar banho e depois desfrutar de uma boa refeição. O jovem sentiu alívio, grato por finalmente tomar um banho adequado. Ele nem conseguia se lembrar da última vez que se lavou em condições tão confortáveis. Enquanto encharcava, JYN pensou no que cozinhar para o jantar e nas habilidades que adquiriu. Depois do banho, ele se vestiu e viu uma máquina de polir arroz na frente dele. Ele usou sua habilidade de avaliação para descobrir como operá-lo. Animada, JYN agora sabia que a roda d'água precisava ser aberta primeiro. JYN colocou uma tigela de água ao lado do cachorrinho, que estava descansando em um sofá pequeno e macio. Wang havia dito a ele que Rit só poderia oferecer sua presença, mas descobriu-se que o cachorrinho havia se tornado o protetor de JYN. Quem sabe Maybe Rit poderia se recuperar usando a energia que fluía de JYN. O jovem se agachou ao lado de Rit, acariciando suavemente sua cabeça, e prometeu trazer-lhe carne uma vez que ele recuperou sua força. JYN então começou a cozinhar. Ele cortou um pouco de repolho, temperou um pedaço de carne com pimenta e sal e começou a fritá-lo. Embora achasse que era uma estranha combinação de filé e repolho, ele estava ansioso para experimentá-lo. O aroma não era muito apetitoso, cheirando levemente a peixe e caranguejo. Por fim, a refeição estava pronta, arroz cozido, repolho e filé colocados sobre a mesa. JYN desejou-se um bom apetite e deu uma mordida na carne. Para sua surpresa, foi delicioso. O sal, a pimenta e o molho combinavam perfeitamente com o arroz recém-cozido, e o repolho era macio e levemente crocante. Foi uma experiência celestial. Depois do jantar, JYN deitou-se na cama, fechou os olhos e lembrou que havia deixado fogo no forno, mas decidiu não se preocupar. Ele saía sozinho. Também não havia necessidade de verificar as fechaduras, pois era improvável que alguém invadisse. Ele começou a se perguntar como viveria sozinho neste mundo desconhecido. Tendo se acostumado tanto com a vida na ilha, era estranho dormir em uma cama tão macia. E assim começou a nova vida de Konara JYN em outro mundo. Uma semana depois, JYN se viu refletindo sobre seu tempo em casa. Na semana passada, ele estava ocioso, acordando apenas para comer antes de voltar a dormir. Sua habilidade de cura havia restaurado completamente seu corpo, mas não havia aliviado a fadiga acumulada. A vida na ilha deve ter causado mais impacto nele do que ele imaginava. Depois de resolver um pouco de roupa suja, ele decidiu cozinhar novamente. Ele nunca parou de se maravilhar com suas habilidades recém-adquiridas. Sua capacidade de avaliação ativou todo o seu talento culinário, o que lhe permitiu ver as receitas dos pratos observando os ingredientes. No entanto, a desvantagem era que ele só podia fazer pratos que ele já havia experimentado, o que lhe deu uma desculpa para explorar o mundo. Talvez ele pudesse fazer ramen hoje, que tinha cavala e algas marinhas, mas elas precisavam ser secas. JYN preparou sopa de peixe frito e, como sempre, havia arroz na mesa. Ele comeu com grande satisfação e decidiu que, como usava farinha com frequência, deveria ganhar mais.
mas não havia sacos ou recipientes de armazenamento na casa. Os deuses lhe deram um mapa e dinheiro, então ele percebeu que era hora de visitar o mercado. Segurando o mapa, JYN pensou em seu próximo destino e encontrou o lugar que os deuses haviam recomendado. Usando sua habilidade de teletransporte, ele foi instantaneamente transportado para perto de uma cidade. JYN especulou que esta poderia ser a cidade fronteiriça de Canaan, localizada ao lado de uma floresta demoníaca cheia de monstros. Lugares como este atraíram aventureiros, oferecendo oportunidades para ganhar dinheiro e ficar mais forte ao derrotar monstros. JYN, tendo o status de cavaleiro livre, precisava se registrar na guilda dos aventureiros para evitar o pagamento de taxas de entrada. Enquanto caminhava pela cidade, os transeuntes viraram a cabeça de surpresa. Ele foi imediatamente solicitado para identificação e uma taxa de entrada. JYN não entendia por que ele estava chamando tanta atenção. Talvez tenha sido devido à sua aparência alterada e roupas novas. Decidindo se misturar mais, comprou uma capa de chuva preta e vestiu-a, satisfeito com a compra. Ele então continuou comprando, vasculhando várias lojas em busca de tecidos, sacolas de armazenamento e até mesmo se deliciando com doces. Por um momento, ele pensou em seu cachorrinho, Pete. JYN lembrou que sua irmã provavelmente havia recebido a mesma quantia de dinheiro que ele, o que era bastante. Enquanto vagava pelo mercado, sua atenção foi atraída para uma poção estranha em um balcão. Parecia as poções dos jogos que ele jogava, mas era caro. Usando sua capacidade de avaliação, JYN aprendeu os ingredientes da poção, pensando que ele poderia tentar fazê-lo sozinho. Ao explorar a cidade, ele também visitou um açougue e aplicou sua capacidade de avaliação, descobrindo que a carne continha bactérias perigosas. Enquanto caminhava, JYN admirava uma bela videira em uma loja e notou que ferramentas agrícolas também estavam disponíveis. Ele se aproximou da vendedora e perguntou se ele poderia comprar uma muda para a videira, com a qual ela concordou. JYN agradeceu. Ele percebeu que precisava comprar uma arma também. A vendedora o encaminhou para uma boa loja e aconselhou que a armadura de couro seria melhor para o verão, já que o metal aquece muito rapidamente. JYN agradeceu novamente e foi até a loja de armas. Ele pegou a primeira espada que viu, achando-a bastante confortável. Ele tentou usar sua habilidade de avaliação, mas como não tinha conhecimento sobre armas, isso não ajudou muito. Decidindo comprar a espada, ferramentas de cuidado, um cinto e duas facas, JYN completou as compras do dia. Ele também havia comprado muitas outras coisas, armadura de couro feita de pele de monstro de cabra, uma bolsa de lixo, uma bolsa para carregar carcaças de monstros e um conjunto de armadura de couro forte. Exausta das atividades do dia, JYN decidiu descansar em um hotel, sabendo que os portões da cidade fechariam em breve. Como o teletransporte dentro da cidade era proibido para evitar chamar a atenção, ele pensou que poderia usá-lo no hotel sem problemas. Ele precisava deixar sua bagagem e voltar para casa o mais rápido possível, perguntando-se como Hit estava indo sem ele. Na manhã seguinte, JYN voltou para a Guilda dos Aventureiros e finalmente decidiu se registrar como aventureira. A recepcionista explicou que ele precisava pagar uma taxa de inscrição ou completar uma tarefa gratuita para a guilda. JYN concordou em pagar a taxa. Enquanto esperava que seu cartão de aventureiro estivesse pronto, ele se interessou por um dos muitos livros da guilda. Continha registros sobre a floresta demoníaca, o que o intrigou. O livro mencionou que os monstros na floresta eram possuídos por um espírito maligno, em contraste com os animais sagrados que também vagavam pela área. O livro também descreveu a topografia de lugares onde os monstros frequentemente apareciam, como derrotá-los e quais ferramentas usar. De repente, JYN foi chamado por um homem que perguntou se ele queria um guia para ajudá-lo a aprender o básico da aventura. JYN se virou e respondeu que apreciaria ajuda, já que não estava confiante em suas habilidades. Dado que nunca havia lutado antes, JYN pediu para se juntar a um grupo seguro. O homem se apresentou como Din, um aventureiro de 2 estrelas prateadas que treina recém-chegados para a guilda. JYN seria a última adição ao seu grupo. Surpresa com a classificação prateada de Din, JYN logo percebeu que Din estava sozinho porque ele era o instrutor. JYN tropeçou em suas palavras, apresentando-se como Din também, o que fez o instrutor sorrir para a coincidência. Antes que JYN pudesse corrigir seu erro, uma garota descontente apareceu, com os braços cruzados, repreendendo Din. Ela exigiu saber do que ele estava se deixando levar novamente. Din pediu que ela ficasse quieta e afirmou que não queria mais se envolver com aristocratas. JYN achou a situação bastante problemática, pois parecia que a guilda priorizava os pedidos dos aristocratas. Ele disse a Din que não tinha interesse em se envolver nos problemas deles. O instrutor pediu desculpas e disse que cuidaria disso.
A discussão esquentou quando Dean disse à garota que Chris voltaria no dia seguinte e poderia atender ao pedido do aristocrata, já que exigia apenas uma classificação de prata, não necessariamente Dean. A garota argumentou que confiar em Chris faria com que apenas uma pessoa se comunicasse com os aristocratas. Ela fez uma pausa para olhar para JYN antes de se afastar, afirmando que era responsabilidade da guilda, não dos aventureiros, lidar com tais assuntos. JYN, irritada com a atitude dela, deixou claro que ele não iria se envolver. A garota fez beicinho, mas se virou carinhosamente para Dean, tentando persuadi-lo. JYN percebeu como ela ficava olhando para ele como se esperasse que ele interviesse. Naquele momento, uma voz tocou, chamando a garota por abusar de sua posição como irmã mais nova de Dean. Foi Miss K, que comentou que Dean foi responsável por estragar sua irmã, Ayla. Ela disse a Dean que se ele se recusasse a ensinar um iniciante, a guilda teria que selecionar outro candidato. Dean ficou claramente descontente com isso, enquanto K pediu desculpas a JYN pelo comportamento embaraçoso. JYN imaginou que eles deveriam ser parentes, dado quão familiarizados eles estavam um com o outro. Ele não pôde deixar de pensar em seu próprio relacionamento com Haruka e como irmãos e irmãs às vezes têm essas dinâmicas complicadas. Decidindo retirar seu pedido de escolta, JYN surpreendeu Dean e encantou Ayla, que lhe agradeceu e prometeu encontrar um grupo adequado para ele. JYN esclareceu que entendeu mal e não queria escolta alguma. Dean, claramente descontente, chamou, enquanto K pediu desculpas novamente pela inconveniência e se ofereceu para reembolsar seu dinheiro. JYN recusou o reembolso e, em vez disso, pediu o manual do aventureiro. Aliviada com o fim da aprovação, JYN deixou a guilda, irritada com a forma como as irmãs pareciam incomodar os irmãos, independentemente da idade. Enquanto ponderava sobre isso, de repente ouviu a voz de Mido. Assustado, ele viu a padroeira, que lhe disse para ficar quieto, pois só ele podia ouvi-la. Mido explicou que eles poderiam se comunicar através do pensamento, assim como ela faz com outros espíritos ou guardiões. Quando JYN perguntou se ela poderia ler sua mente, Mido assegurou-lhe que ela só podia ouvir pensamentos que ele voluntariamente compartilhou. Brincando, ela acrescentou que não se importava se ele pensasse em obscenidades, o que deixava JYN nervosa. Pensando em usar a habilidade Bond Break em sua irmã, JYN hesitou. Mido encorajou-o a usar suas habilidades com mais frequência, explicando que quanto mais amplo o alvo, mais fraco o efeito. JYN perguntou o que ela queria dizer, e ela esclareceu que quebrar um vínculo com uma pessoa afetaria como os outros o percebem, mas o impacto seria diluído. Entendendo isso, JYN agradeceu e Mido sorriu antes de desaparecer. Determinado a seguir viagem sem escolta, JYN mostrou sua identidade e foi autorizado a passar pelo portão. De acordo com o livro de referência, coelhos monstros viviam perto da floresta demoníaca, alguns com chifres minúsculos, que eram considerados fracos. Confiante em seu equipamento, JYN decidiu testar sua nova espada, a Zanen, que poderia armazenar coisas não vivas, tornando-a um lugar perfeito para manter a espada quando não estiver em uso. Enquanto JYN se aventurava na floresta, ele avistou um coelho comum e depois outro com um chifre do tamanho de uma ervilha e círculos pretos sob seus olhos. JYN rapidamente pegou sua espada e a matou com um único golpe, surpreso com a facilidade com que a derrotou. Depois de colocar o coelho sem chifres em um saco, ele se perguntou o que aconteceria se ele usasse uma espada diferente. Matando outro coelho com uma espada normal, ele não encontrou diferença. Explorando ainda mais, JYN notou grama medicinal usada em poções e frutas silvestres crescendo em abundância. Sua habilidade de avaliação provou ser útil para coletar materiais. Ele também avistou cogumelos comestíveis, que reconheceu da ilha, lamentando não saber mais cedo seu uso. De repente, ruídos estranhos o alertaram sobre a presença de uma criatura muito maior, um urso com chifres. O urso atacou, mas JYN, para sua surpresa, matou-o sem esforço com sua espada. Mido apareceu novamente, repreendendo JYN de brincadeira por não usar magia. Irritada, JYN pediu que ela não aparecesse tão repentinamente, mas Mido sorriu e pediu desculpas. JYN admitiu que ainda não sabia usar magia e duvidava que fosse necessário nesse nível. Mido encorajou a tentar, lembrando de sua habilidade de busca. Percebendo que havia esquecido disso, JYN ativou a busca e encontrou facilmente um coelho com chifres próximo. Ele usou magia do vento, imaginando o coelho em sua mente, e ficou surpreso quando funcionou, matando o monstro. Agradecendo a Mido, JYN continuou sua jornada, ciente de que outros espíritos poderiam ajudá-lo no futuro. Ele recolheu o saque e voltou para o portão, incerto se ele poderia transportar um transporte tão grande, mas gerenciando mesmo assim.
Na guilda, JYN se aproximou de um vendedor com seu saco de saque, surpreendendo o homem com as peles intactas. O vendedor elogiou a força e a limpeza de JYN, oferecendo-se para pagar mais por essa qualidade. Enquanto esperava que o vendedor avaliasse seu saque, JYN perguntou sobre como fazer poções. O vendedor o encaminhou para a guilda dos médicos ou para os alquimistas, embora estes últimos oferecessem treinamento apenas aos membros da guilda. JYN achou que o sistema estava bem organizado e decidiu comprar receitas de poções antes de partir. Enquanto navegava, ficou surpreso com a variedade. Tudo, desde pratos culinários até fabricação de tijolos, foi incluído. O vendedor mais tarde abordou JYN com uma pedra mágica, explicando que ela vinha de monstros raros. O jovem ficou intrigado com seu tamanho e cor, percebendo que era um valioso espinélio vermelho. Embora o vendedor tenha se oferecido para comprá-lo, JYN recusou, sabendo que agora poderia usar magia de fogo. À medida que o anoitecer se aproximava, JYN vagou pela cidade, parando em barracas de comida. Ele viu uma variedade de carnes defumadas, salsichas e queijos, incluindo pão com chucrute, presunto e queijo. Usando sua habilidade de avaliação, JYN confirmou que a comida era segura e decidiu experimentar uma salsicha. Ele achou bastante gorduroso, provavelmente devido às altas necessidades calóricas dos aventureiros. Ele também comprou algumas frutas secas, surpreso com o sabor azedo. O homem acreditava que as frutas secas poderiam ser fervidas em açúcar e usadas tanto em doces quanto como tempero para carnes. Perto dali, JYN notou um balcão com açúcar mascavo. Ao se aproximar, ele viu que estava sendo vendido em pedaços e pesado em balanças antiquadas, dando-lhe uma vibração retro. À medida que JYN avançava, uma estranha fragrância chamou sua atenção. Ele viu um barril de saquê e se perguntou sobre a idade de beber aqui. Andando pela rua, percebeu o quanto gostava de estar na cidade e era divertido. Ao longe, ele avistou uma multidão animada e ficou curioso para saber por que tantas pessoas se reuniram. Para sua surpresa, ele viu uma carcaça de porco sendo assada, o que o fez desejar a carne imediatamente. Ele observou o vendedor fazendo sanduíches, colocando pedaços de carne de porco dentro. JYN decidiu experimentar um, achando o sanduíche incomum e apetitoso. Tinha um sabor incrível, com a crosta de porco perfumada e recheio suculento. JYN pensou em como, em sua despensa onde tudo é cuidadosamente organizado, tais sabores não puderam ser encontrados. Por um momento, ele até pensou em pegar um porco. Eventualmente, JYN chegou em casa e cumprimentou seu cachorrinho, Hit, que estava dormindo, exausto. JYN desmaiou na cama, refletindo que ele não tinha comido muito naquele dia, fazendo-se perguntar se seu estômago havia encolhido. Mais cedo naquele dia, ele havia caçado monstros e ganhado algum dinheiro, embora a maior parte fosse destinada a poções e ferramentas. JYN ouviu Hit latindo e decidiu tentar curá-lo, mesmo que Hit não estivesse ferido, estava apenas completamente drenado. Apesar de saber que não ajudaria, JYN esperava que um dia seus esforços fizessem a diferença. Usando sua habilidade, JYN decidiu descansar, desejou uma boa noite a Hit e foi dormir. Na manhã seguinte, JYN manteve seu habitual café da manhã com arroz, junto com carne e sopa. Durante a refeição, ele lembrou sua viagem de compras na cidade, onde o tecido que ele queria era de má qualidade, então ele não o comprou. Como JYN tinha talento para idiomas, ele estava ansioso para ler livros sobre esse mundo. Sem hesitar, decidiu dirigir-se à capital real no dia seguinte. Pela manhã, chegou à entrada da cidade e ficou impressionado com seu tamanho. Aproximando-se de um guarda, JYN perguntou se havia mapas, guias ou passeios especiais para os recém-chegados. O guarda entregou-lhe um mapa básico e mencionou que se JYN estivesse lá para fazer compras, a guilda mercante poderia ajudá-lo a encontrar o que ele precisava. JYN agradeceu ao guarda e o deixou com alguns trocos extras como dica. O guarda também mencionou que, se JYN visse um homem com cabelos azul acinzentados, ele deveria se aproximar dele, já que seu nome era Leon. JYN tomou nota disso e continuou em frente, pensando que, se algo desse errado, ele sempre poderia escapar para a capital do reino vizinho. Ao vagar, ele ficou surpreso com os muitos edifícios pequenos interligados. Logo, ele se viu em uma praça e lembrou o conselho do guarda, começando a procurar o homem de cabelos azul acinzentados. Perto de um poço, ele notou um jovem com cabelos longos que se enquadravam na descrição. JYN se aproximou e perguntou se seu nome era Leon. O homem virou-se bruscamente e olhou para JYN, sua expressão ameaçadora. Ele confirmou que seu nome era Leon e exigiu saber o que JYN queria. Surpreso com o comportamento hostil de Leon, JYN gaguejou, explicando que o guarda havia recomendado Leon como alguém que poderia mostrá-lo pela cidade. Leon olhou para JYN com claro descontentamento e questionou se o guarda realmente havia dito isso. JYN começou a se perguntar se ele havia sido enganado, mas Leon interrompeu, admitindo que o guarda estava certo e, coincidentemente, ele teve tempo de dar uma turnê. JYN então perguntou se havia algum local imperdível na cidade.
Leon respondeu que a melhor vista era do topo da cidadela, mas as pessoas comuns não podiam acessá-la. JYN ficou chocado. Foi sensato recomendar um lugar que ele não poderia visitar? Sem saber o que dizer, JYN pediu uma recomendação para uma loja de roupas ou restaurante. Leon mencionou que ainda era cedo para almoçar, mas o encaminhou para uma popular loja de roupas. Curiosa sobre os edifícios conectados, JYN perguntou por que isso acontecia. Leon explicou que a cidade tinha espaço limitado e os impostos eram baseados na largura da casa de frente para a estrada, o que levava a paredes compartilhadas. JYN então perguntou sobre os impostos da cidade, e Leon listou vários, incluindo o imposto sobre o vidro, o que surpreendeu JYN. Leon explicou que as janelas de vidro eram consideradas um luxo e raramente podiam ser encontradas em casas mais pobres, o que combinava com a experiência de JYN na cidade de Canaan. Na praça, JYN notou um grande prédio e perguntou sobre ele. Leon explicou que era um ramo dos espíritos, um lugar onde a água limpa sempre fluía, e onde tudo estava organizado para agradar os espíritos. O jardim estava cheio de plantas. JYN achou isso fascinante e percebeu que eles deveriam reverenciar os espíritos aqui. De repente, a conversa foi interrompida por um homem mais velho de óculos, vestindo um terno preto. Ele se dirigiu a Leon como jovem lady e perguntou se ela estava bem, deixando JYN completamente confusa. O homem, provavelmente um mordomo, parecia estar falando com Leon, mas JYN não conseguia entender o porquê. Leon apresentou o homem como Nod, o mordomo da família dele. A mente de JYN correu com perguntas, mas antes que ele pudesse perguntar, uma garota chamada Lilith apareceu, avisando-os de que eles estavam sendo perseguidos e tiveram que deixar a cidade imediatamente. Lilith apressou Leon, chamando-o de retiro estratégico. Apesar da resistência de Leon, ela usou seus poderes para incentivá-lo. Leon estremeceu de dor, segurando o estômago. Um mordomo mencionou que a jovem havia sido ferida. Lilith ficou chocada, percebendo que eles não haviam usado uma poção. Nod explicou que quando deixaram a família dele, não havia chance de reunir seus suprimentos. JYN, ainda insegura sobre o que estava acontecendo, notou a dor de Leon e ofereceu a Lilith uma poção que ele havia feito recentemente, imaginando que Leon poderia usá-la. Lilith, cautelosa, perguntou quem era JYN, e ele se apresentou, explicando que Leon havia concordado em mostrar-lhe a cidade. O mordomo mencionou que parecia que eles estavam indo para a loja de TH. Lilith considerou isso e decidiu levar JYN até lá, puxando-o para dentro da carroça com os outros. Todos os três sentaram-se lá dentro, com Nod sentado ao lado de Leon, segurando a poção. Leon pegou, fez caretas de dor e bebeu. Fechou os olhos momentaneamente e ficou em silêncio. JYN observou curiosamente, lembrando que ele havia planejado inicialmente testar a poção em si mesmo, nunca esperando que as coisas se desenrolassem assim. Lilith agradeceu a JYN por sua ajuda e Nod acrescentou que ele realmente os ajudou. JYN, sentindo-se um pouco confuso, pensou que não se importava mais com a loja, ele só queria ser deixado o mais rápido possível. Leon suspirou pesadamente, de repente sentando-se e perguntando onde eles estavam. Nod explicou que eles estavam dentro da carroça. Leon, refletindo sobre seu recente exílio de casa, insistiu que não havia feito nada de errado. Lilith concordou, acrescentando que o irmão mais novo de Leon havia inventado um crime contra ele, embora ele ainda estivesse vivo. JYN franziu a testa, confusa com a menção de um irmão mais novo e do exílio, mas evitou fazer perguntas. O mordomo sugeriu que saíssem da área. JYN se perguntou por que alguém que lidava com uma disputa familiar estava fazendo passeios pela cidade e por que Nod continuava se referindo a Leon quando jovem. Quando o carrinho parou, eles entraram na loja, onde um vendedor idoso cumprimentou Sra. Adelaide. Leon pediu que ele preparasse roupas para JYN, pedindo desculpas por interromper a turnê. JYN, no entanto, não se importou e perguntou se Leon estava com pressa. Leon confirmou que precisava ir embora, confiando tudo a Lilith. A menina se apresentou a JYN como Lilith da família Verla e entregou-lhe um anel, explicando que o ajudaria a alcançá-la, se necessário. No entanto, devido aos seus problemas atuais, era melhor evitá-los por enquanto. JYN fez uma anotação mental e concordou. Curiosa, JYN perguntou por que Leon era chamado de jovem. Lilith revelou que Leon era na verdade uma mulher, chamada La Adelaide. JYN ficou atordoada. Lilith explicou que lá tinha um peito achatado, um rosto severo e força que a maioria dos homens invejaria, levando as pessoas a confundi-la com um menino. Após a partida de Lilith, o vendedor idoso avisou JYN que as roupas eram feitas sob medida e, portanto, caras. Irritado, JYN se perguntou por que ele não foi informado disso antes, observando que não havia produtos visíveis na loja. Uma garota veio até JYN, rapidamente fazendo suas medições e perguntando sobre suas preferências de tecido e escolhas de botões. JYN, sentindo-se frustrada, achou que este lugar era mais um alfaiate do que uma loja. Depois, JYN visitou várias outras lojas, garantindo cuidadosamente que não havia esquecido nada.
Refletindo sobre o quão conveniente era procurar lugares menos populares, ele enviou todas as suas compras para seu cofre, deixando apenas os livros. Sentindo fome, JYN lembrou a recomendação do restaurante do mordomo e almoçou antes de comprar todos os livros de que precisava. Uma vez em casa, ele testou seu cachorrinho, Hit, usando o tratamento nele. Ele então acendeu uma vela e sentou-se perto da janela para ler, pensando em fazer uma lâmpada, pois não tinha álcool, mas tinha óleo de couza. Ele refletiu sobre a possibilidade de conseguir um espelho ou metal polido. Relembrando o conselho de M2 sobre o uso de magia, JYN levantou um dedo, conjurando luz diante dele. Ele sorriu, orgulhoso de ter funcionado. Apesar do dia estranho, ele achou útil, percebendo que o jovem de aparência formidável era na verdade uma jovem. Olhando pela janela, JYN esperava que lá estivesse bem, apesar de suas habilidades de orientação incomuns. Seu cachorrinho Hit, agora totalmente recuperado, estava lentamente abrindo os olhos. Quando o outono chegou, JYN decidiu levar Hit para um passeio na floresta, trazendo uma cesta para coletar bagas e cogumelos. Hit, abanando alegremente o rabo, cavou no chão enquanto JYN o chamava, sinalizando que era hora de voltar para casa. Já se passaram meses desde que Hit se recuperou, e o cachorrinho, agora mais forte, o seguiu alegremente. De volta para casa, JYN organizou suas prateleiras de comida, colocando latas no armário. Nos últimos meses, ele visitou agricultores para aprender sobre pecuária e fabricação de queijos, ao mesmo tempo que ajudou carpinteiros a aprimorar seu ofício. Ele percebeu que precisava reunir mais materiais antes do inverno. O cheiro de ervas medicinais o incomodava, e ele planejava construir um laboratório para se sentir confortável para a próxima temporada. Percebendo uma panela pequena, JYN lembrou-se da muda de sobreiro que comprou recentemente. Ele saiu para plantá-lo, adicionando pó de crescimento ao solo. Para sua surpresa, um enorme carvalho brotou instantaneamente. Sorrindo, ele ficou maravilhado com a eficácia do pó. Tendo usado pó em vinhas antes, JYN sabia que tinha um poder incrível. Colocando a mão no carvalho, ele pensou que seria um ótimo material. Agora, ele precisava retornar a Canaan para buscar suprimentos e notou o saque acumulado em seu cofre. Ele se transportou para a cidade movimentada, pensando que poderia ser mais fácil alugar uma casa em vez de reservar um quarto de hotel a cada vez. Enquanto caminhava, ele avistou um lenço no chão e notou que uma garota que o observava. Parecia que ela o estava seguindo novamente. A garota de cabelos cor-de-rosa da Guilda dos Aventureiros o estava seguindo por um tempo, provavelmente chateada por ele ter trabalhado com a Guilda Mercantil. JYN decidiu ignorá-la e continuou. A menina pareceu surpresa com sua indiferença. Pensando que seria suspeito comprar utensílios domésticos, ele considerou alugar uma casa, pois isso lhe permitiria viver de forma independente. Ele logo se encontrou com o dono de uma casa, que lhe garantiu que o prédio era novo, barato e seguro. JYN observou que a casa tinha rachaduras nas paredes e um ajuste ruim, mas concordou em alugá-la. Agora, ele tinha um lugar onde pudesse usar o teletransporte com segurança. Nesse ínterim, JYN experimentou diversas atividades para ajudar carpinteiros, fazer queijos e rebocar paredes. No entanto, a garota de cabelos rosados de antes continuou a segui-lo. Enquanto caminhava pela rua, JYN percebeu que a temperatura havia caído. De repente, ele ouviu alguém gritar e era a garota de novo. Ela reclamou que não tinha trocos suficientes e não sabia o que fazer. JYN suspirou e seguiu em frente, optando por ignorá-la, mas ela chamou por ele, alertando que a floresta demoníaca se tornaria perigosa com o tempo frio. JYN agradeceu, mas garantiu que estava ciente dos riscos. A menina tentou detê-lo, instando-o a não exagerar, enfatizando que a vida era mais importante do que o dinheiro. Irritada, JYN insistiu que ninguém o estava forçando a fazer nada. A menina parecia angustiada, em uma exibição dramática, caiu de joelhos, alegando que estava com dor. Ela olhou para ele com olhos suplicantes, esperando que ele respondesse, mas JYN permaneceu indiferente, perguntando-se por que ela não havia se cansado desse comportamento. Enquanto JYN continuava andando, ele reconheceu o irmão mais velho da menina, Dean. O homem se virou e pediu desculpas, reconhecendo que Caim estava sendo repreendido por seus superiores por causa do envolvimento da guilda mercante. JYN não viu a conexão, mas permaneceu em silêncio. Dean explicou que Caim foi culpado por um aventureiro promissor ter sido interceptado pela guilda mercantil. JYN suspeitava que isso fosse em parte culpa de Dean e de sua irmã. Dean admitiu sua culpa e pediu desculpas. JYN ouviu em silêncio, pensando que ele deveria ter resolvido o assunto com seus superiores antes de aceitar a atribuição, mas observou que o comportamento de Caim tinha sido pior. JYN disse que consideraria visitar a guilda, mas tinha uma condição: Dean deve manter sua irmã longe dele. Dean concordou, mas perguntou se JYN tinha certeza, observando que sua irmã era uma cutie. JYN franziu a testa, pensando que Dean precisava tirar os óculos cor-de-rosa ou tinha um complexo irmão. Ele afirmou firmemente que a irmã de Dean tinha um caráter horrível e não era seu tipo. Dean, curioso,
Perguntou por que tipo de garota JYN se sentia atraída. JYN pensou sobre isso, imaginando alguém que era o oposto da garota Caim, a com maquiagem mínima e sem feminilidade exagerada. A imagem de Lady lá imediatamente veio à mente, fazendo JYN perceber que ela se parecia mais com um homem do que com uma mulher. Dean, surpreso, ofereceu-se para mostrar a JYN onde ervas raras poderiam ser encontradas como forma de pedido de desculpas. Interessada. JYN concordou, pensando que ervas medicinais e temperos eram bastante valiosos. Depois de um tempo, eles chegaram à floresta, onde Dean entregou a JYN um pouco de erva quinca, explicando que ela era usada para realçar o cheiro de álcool caro. JYN, descontente, comentou que não conseguia entender como as pessoas bebiam algo com um odor tão desagradável e terroso. Dean então sugeriu que caçassem coelhos para almoçar, o que JYN concordou, embora tenha notado que não poderia voltar para casa ou usar seu armazenamento no momento. Mais tarde, grelharam carne de coelho em espetos, saboreando a refeição e conversando pelo caminho. JYN ficou surpreso com o quão informativa a caçada tinha sido, pois lhe ensinou movimentos precisos e econômicos. Dean elogiou suas habilidades de caça, especialmente quando se tratava de ursos, mas JYN modestamente respondeu que ele dependia apenas de força bruta. Dean observou JYN com interesse, fazendo com que JYN franzisse a testa, ciente de sua falta de músculos e altura, mas confiante de que cresceria no futuro. De repente, um barulho veio de perto. Dean, alerta, desembainhou a espada, esperando algo perigoso. Para sua surpresa, uma figura familiar apareceu. Era Leon, ou melhor, lá. JYN, chocada, perguntou o que ela estava fazendo lá. Continuando a se referir a si mesma como homem, lá explicou que estava caçando ursos e procurando água. JYN pensou consigo mesmo que, se ela estivesse fugindo, ela não seria tão aberta sobre isso na frente de Dean. Ele se perguntou se deveria evitar chamá-la pelo primeiro nome. Dean perguntou a JYN se ele conhecia a garota, ao que JYN respondeu que sim. A garota se apresentou como Ash, enquanto o homem se chamava Denim. JYN silenciosamente deu um suspiro de alívio, feliz por ele não ter revelado seu nome verdadeiro. Lá pediu desculpas por não pagar pela poção, mas JYN a ignorou, dizendo que estava tudo bem. Ele nem percebeu seu sofrimento. Dean interrompeu, sugerindo que fizessem uma pausa e comessem um pouco de carne de coelho. Os três sentaram-se à beira do fogo, comendo. Dean perguntou a Ash por que ela não tinha sido capaz de pagar pela poção, dado que os ursos de caça traziam uma boa renda. Ela explicou que o alojamento na região era bastante caro, custando uma moeda de ouro por dia. JYN ficou surpresa com o preço. Dean perguntou que tipo de hotel poderia ser tão caro. Ash respondeu que só tinha cama e mesa, o que o tornava ainda mais absurdo. Dean ficou perplexo sobre como alguém poderia concordar com tais termos. Lá mencionou que a recepcionista de cabelos cor-de-rosa havia recomendado o hotel, e tanto JYN quanto Dean imediatamente perceberam de quem ela estava falando. Dean bateu em JYN, defendendo Ayla, dizendo que ela provavelmente estava apenas tentando ajudar e não tinha mais intenções e foi culpa do hotel. JYN, no entanto, sentiu-se frustrado e perguntou a Dean por que ele sempre desligou sua lógica quando se tratava de sua irmã, observando que seu relacionamento parecia assustador. Dean respondeu que Ayla foi gentil e fez tudo o que pôde para ajudar os outros. Lá, no fundo do pensamento, percebeu que a recepcionista era irmã de Dean e olhou para ele. Dean, desconfortável, pediu que ela não olhasse para ele assim. Lá explicou que havia um espírito perto de Ayla e que Dean tinha a marca de sua influência sobre ele. JYN ficou surpresa com esta revelação. Dean, igualmente chocado, disse que foi a primeira vez que ouviu falar disso, acrescentando que você precisaria ser capaz de ver espíritos fortes para notar a marca. Os olhos de JYN se arregalaram quando ele viu que uma pequena flor havia crescido na cabeça de Dean. Tentando conter o riso, ele achou cada vez mais difícil encarar o olhar sério de Dean. Dean, confuso, não sabia o que estava acontecendo. Após uma inspeção mais detalhada, JYN percebeu que a flor parecia artificial. Ele se aproximou de Dean e arrancou a flor de sua cabeça, fazendo com que Dean imediatamente desmaiasse e desmoronasse. JYN pediu desculpas, enquanto lá explicou que era um espírito controlador, e removê-lo abruptamente fez com que Dean perdesse a consciência. Ela perguntou a JYN se ele não só conseguia ver, mas também tocar as marcas dos espíritos. JYN confirmou que poderia, embora não os visse com frequência, pois geralmente não interferiam em sua vida diária. Ele acrescentou que os espíritos mais poderosos, chamados deuses, poderiam ser vistos se eles escolhessem se mostrar. Lá ficou surpresa, observando que as habilidades de JYN eram comparáveis às de seu pai, já que sua família tinha uma linhagem especial que lhes permitia ver espíritos. No entanto, ela notou que, apesar disso, não podia tocá-los. JYN lembrou um aviso de que tais habilidades eram muito procuradas e perguntou se elas precisavam encontrar uma maneira de silenciar Dean sobre o que acabará de acontecer. Naquele momento, Dean começou a se mexer.
JYN brincou consigo mesmo que, se o deixassem aqui, um urso provavelmente cuidaria da situação. Ele realmente não havia processado o que havia acontecido quando removeu a flor, então Dean pode não ter entendido nada. JYN então perguntou a La se Dean saber sobre suas habilidades era um problema. Ela perguntou se Dean não era seu amigo, ao que JYN respondeu que ele só o conheceu 2 vezes em sua vida. La, divertido, comentou que afinal eles poderiam deixar seu corpo por um urso. Eles compartilharam um momento alegre, ambos percebendo que estavam na mesma página. La, sentindo-se sobrecarregada, admitiu sua culpa e sugeriu que esperassem para ver como as coisas se desenrolavam. Curioso, La perguntou a JYN se, dadas suas habilidades, ele poderia dizer que tipo de espírito estava ligado a ela. JYN decidiu dar uma olhada e viu um pequeno pássaro perto dela, bicando seu rosto. Ele se perguntou em voz alta que tipo de espírito era, mas o pássaro não parou de bicar. JYN perguntou se doía e ela respondeu que causava uma dor constante e monótona. JYN não podia acreditar que isso era tudo o que ela sentia. Após uma inspeção mais detalhada, ele notou uma faixa de luz ao redor do pescoço do pássaro, lembrando uma coleira. Usando sua capacidade de avaliação, JYN aprendeu que o nome do espírito era Lu, e tinha sido capturado pela família Adederilaton para torná-la mais masculino. JYN achou o resultado bastante bizarro. La explicou que seu pai havia ligado o espírito a ela quando ela tinha 7 anos. JYN ficou surpresa por ter suportado isso por tanto tempo e perguntou por que seu pai havia feito tal coisa. La explicou que seu pai queria torná-la uma herdeira digna, mas JYN se perguntou por que eles não haviam escolhido seu irmão mais novo em vez disso. La então revelou que seu pai teve um filho ilegítimo depois de uma noite de embriaguez com uma mulher que mais tarde entregou o bebê em sua casa. JYN, intrigada, pensou brincando que devia ser uma mensageira. La continuou, explicando que em seu país o primogênito é sempre o herdeiro, independentemente do sexo. No entanto, sua família tinha uma tradição militar, então seu pai havia ligado o espírito a ela para garantir que seu gênero não prejudicasse seu treinamento. JYN interrompeu, dizendo que conseguia entender a necessidade de força e resistência, mas impor masculinidade parecia desnecessário. La perguntou se JYN não sabia o verdadeiro propósito do espírito, ao que ele respondeu que não sabia. Apesar de sentir que ele estava se intrometendo em assuntos familiares, JYN acreditava firmemente que ela precisava se livrar do espírito. Ele imaginou que o espírito provavelmente também estava cansado de ser amarrado. La franziu a testa, refletindo sobre suas palavras. Ela explicou que o espírito deveria ter sido destruído há 2 anos, mas naquela época, seu pai não era mais capaz de fazê-lo. La perguntou a JYN se ele poderia libertá-la do espírito. JYN hesitou, sem ter certeza de suas habilidades, mas se ofereceu para tentar quando voltassem para a cidade. La prometeu agradecê-lo mesmo que eles não tivessem sucesso, mas JYN insistiu que não era necessário, especialmente porque ela já havia gasto tanto no hotel. JYN então perguntou o que La planejava fazer se ela tivesse que se mudar. Ela respondeu que continuaria caçando ursos, o que lembrou JYN de por que ela tinha vindo aqui em primeiro lugar. Depois de um tempo, Dean acordou abruptamente, pedindo desculpas por sua irmã Ayla. Ele admitiu que a culpa foi dele por mimá-la demais. La interrompeu, explicando que Dean estava sob a influência de um espírito de obsessão e não conseguia se controlar. Ela acrescentou que vários outros homens da guilda tinham a marca do espírito, com alguns até tendo uma pétala. Quanto mais tempo ficavam perto de Ayla, mais pétalas apareciam e mais forte se tornava a influência. JYN pensou que ele não seria capaz de lidar com ver tal visão com calma. Dean pediu desculpas a JYN novamente, mas JYN assegurou-lhe que ele não estava ofendido. Dean então mencionou que se a guilda descobrisse isso, seria um caos. Ele sugeriu consultar Kaia e levar Ayla ao ramo dos espíritos. JYN lembrou o ramo espiritual, um lugar que ele tinha visto durante sua turnê pela cidade, e se perguntou se havia um em Cano. Dean explicou que provavelmente havia um ramo de espíritos em todas as cidades, embora a escala pudesse variar, pois era um lugar onde os espíritos se reuniam e podiam ser despejados. Dean pediu desculpas mais uma vez e disse que precisava retornar à guilda para se preparar. Antes de partir, ele aconselhou JYN e La a usarem carregadores caso fossem caçar ursos. JYN, confusa, perguntou quais eram as transportadoras. La explicou que eram pessoas contratadas para carregar o saque dos aventureiros. Dean entregou a JYN um papel e disse-lhe que tudo já havia sido arranjado, para que ele pudesse usá-lo no local e horário designados. JYN agradeceu a ele, e Dean, com uma piscadela, garantiu-lhe que ele não contaria a ninguém sobre a capacidade de JYN de ver e tocar espíritos. Depois de se despedirem, JYN percebeu que Dean havia entendido tudo, afinal. De repente, JYN e La foram cercados por uma matilha de lobos ferozes. Prontos para a batalha, eles rapidamente despacharam as criaturas. La elogiou o estilo de luta de JYN, observando quão rápidos e eficientes eram seus movimentos. JYN sorriu, grata pelo elogio.
Ele admirava o quão calmas, graciosas e fortes eram as ações de lá, vendo-a como um modelo perfeito. Usando seu talento para artes marciais, JYN percebeu que poderia imitar suas técnicas. Houve um grito, e as transportadoras reclamaram que não podiam viajar mais. Eles sugeriram que Lá e JYN carregassem as próprias carcaças, já que a carroça não pertencia a elas, e se quebrasse, poderiam enfrentar problemas. Eventualmente, a carroça se moveu e os porta-aviões partiram. JYN comentou que era uma boa ideia não caçar ursos, ao que a menina respondeu que embora os lobos paguem menos, o valor seria suficiente. Tanto Lá quanto JYN carregavam duas carcaças de lobos nas costas enquanto seguiam em direção à cidade. A garota pediu desculpas por arrastar JYN para isso, mas JYN garantiu que estava tudo bem, então perguntou onde eles realizariam a liberação espiritual. Lá sugeriu um hotel, pois ela poderia ficar inconsciente por mais de um dia. JYN perguntou o que aconteceria se ela ficasse fora por vários dias e perguntou sobre seu mordomo. A menina explicou que eles deveriam se encontrar em Kuma, mas ela não tinha certeza de quando ele chegaria. JYN achou difícil acreditar que Lá gastaria tanto dinheiro em um hotel enquanto viajava com um mordomo, então ele a convidou para sua casa. Ao chegar em sua nova casa, JYN convidou Lá para se sentir confortável. Len elogiou o bom gosto de JYN e JYN ficou satisfeita por ter dedicado tempo para fazer os reparos. Porém, cheirando suas roupas, ele pegou um cheiro de carne de lobo. Gun ofereceu a Lá um banho quente, que ela aceitou alegremente, e JYN disse que o prepararia. Embora houvesse uma sauna com sauna a vapor nas proximidades, as condições de higiene eram precárias. JYN lembrou que a banheira era para lavar, embora ele ainda não a tivesse usado, e logo ficou pronta. Ele informou a Lá que o banho estava preparado, apontando para o banheiro atrás de uma porta e dizendo que esperaria lá em cima. A garota agradeceu e JYN subiu as escadas, pensando que ele mudaria de roupa assim que se teletransportasse para casa. Ele também achou que era hora de preparar uma cama de hóspedes no segundo andar e instalar uma banheira adequada. Mais tarde, eles se encontraram na sala e JYN sugeriu que começassem. Ele sentou-se na frente de Lá, que lhe pediu para cuidar dela. Ao olhar para ela, ele ainda podia imaginar o pássaro bicando seu rosto. Parecia implacável e ele se perguntou se a coleira poderia ser removida. Colocando um dedo no pássaro, a coleira desapareceu repentinamente, fazendo com que Lá estremecesse de dor e expirasse pesadamente. JYN rapidamente se desculpou, mas a garota de repente perdeu a consciência, desmaiando no peito de JYN. Ele notou que o peito dela parecia plano, pensando que não havia nada para sentir. Ele gentilmente colocou Lá na cama e a cobriu com um cobertor, colocando o pássaro ao lado dela. JYN deu um tapinha no pássaro e pediu que ele parasse de atormentar Lá agora que o trabalho estava feito, depois colocou em seu travesseiro. Lá ficou deitada pacificamente e JYN ficou aliviada por tudo ter corrido bem. Ele pensou que ela poderia precisar ficar com ele por um tempo e considerou comprar mais móveis para o terceiro andar. Vários dias se passaram e Lá ainda não havia recuperado a consciência. Durante esse período, JYN foi às compras, visitou Lá e organizou a sala. Um dia, JYN voltou para casa e chamou Hit, pedindo desculpas por estar ausente tanto. Enquanto acariciava o cachorrinho, que abanou o rabo alegremente, JYN lembrou que Lá ainda não havia acordado. Ele ouviu alguém chamar seu nome e se virou para ver Misso, Paul e Lud diante dele. Surpresa, JYN os cumprimentou calorosamente, perguntando o que os trouxe até lá. Ludar pediu desculpas e mencionou que eles tinham um pedido. Paul perguntou se JYN poderia nomear os espíritos que escaparam. Miso explicou que sua irmã usou magia de forma imprudente, provavelmente porque ela ainda não podia ver espíritos. JYN achou que sua irmã parecia obcecada, mas adivinhou que perderia o interesse em cerca de um ano. Paul acrescentou que os espíritos estavam exaustos e quase desapareceram, e Nan parecia ter desistido, embora isso apenas a tornasse mais forte. JYN perguntou quem era Namina, relembrando a bola de luz. Ele concluiu que ela não parou porque era a seu favor, o que explicou por que JYN não tinha gostado da bola imediatamente. Miz olhou para JYN com preocupação, dizendo que assim que Namir recuperasse as forças, sua irmã seria capaz de ver espíritos, mas a essa altura ela poderia dominar todos eles. Ludar entrou na conversa, afirmando que, embora JYN não quisesse se envolver, os espíritos haviam ficado insuportavelmente barulhentos. JYN achou que Ludar deveria ser responsável por manter as coisas caladas. Paul acrescentou que eles não poderiam limitar as ações de Heroes, mas se as coisas continuassem dessa maneira, isso afetaria muitos. JYN não entendia que tipo de efeito isso teria, então Miso apontou que ele ainda não tinha visto os espíritos locais. Ele foi convidado a olhar pela janela e JYN usou sua habilidade. Ao abrir os olhos, ele viu um grande número de espíritos presos, chocados com quantos eram. Ele se aproximou da janela, surpreso por ter vivido tranquilamente sem saber deles. Mício explicou que o domínio de sua irmã estava afetando todos ao seu redor, e foi por isso que eles procuraram alguém com a habilidade de liberdade.
JYN perguntou o que fazer a seguir, e Paul respondeu que tudo o que ele precisava fazer era nomear os espíritos, pois isso quebraria seu domínio. Nido sugeriu aproximar-se dos espíritos para que o escolhessem. Ludar cruzou os braços, ouvindo baixinho, e JYN perguntou como ele deveria nomear tantos espíritos. Ludar sugeriu usar números ou algo simples, e se ele não gostasse, ele poderia renomeá-los mais tarde. JYN foi aconselhada a não se preocupar, pois espíritos que gostassem de alguém aceitariam um novo nome deles. JYN percebeu que os espíritos tinham que gostar dele, não de sua irmã. Ludar explicou que um espírito nomeado daria poder a JYN, e se ele encontrasse um particularmente bom, seria melhor dar-lhe um nome único. Entendendo agora, JYN se preparou para começar. Nido animadamente sugeriu que eles fossem para fora, já que os espíritos não podiam entrar na casa sem a permissão de JYN. Ela ligou para os espíritos e fez com que eles se alinhassem, explicando que uma vida tranquila estava fora de questão sem esse procedimento. JYN não tinha certeza de quão suave isso iria ficar, mas sentou-se em uma mesa e começou a escrever os nomes espírites, começando com suas cores e números. 2 horas depois, JYN parou no 50º espírito amarelo, exausto e largou a caneta. Ele se levantou, decidindo verificar Ash. Usando um teletransportador, JYN chegou ao quarto onde lá ainda estava deitada. Mido perguntou quem era Ash, e JYN ficou irritada por Mido tê-lo seguido, exigindo saber por quê. De repente, o pássaro ao lado de lá voou até JYN, e Mido reconheceu como um espírito. JYN apontou para Ash deitada na cama, explicando que ele havia libertado do espírito, mas ela ainda não havia acordado. Mido se aproximou, horrorizado, e declarou que era um pesadelo para a menina. JYN ficou surpresa ao perceber imediatamente que Ash era uma menina. Ele acrescentou que não pretendia liberar o espírito, mas Mido aplicou sua magia, explicando que agora Ash não precisaria acordar para usar o banheiro. JYN agradeceu, pois ele não havia considerado isso. Mido previu que lá acordaria no dia seguinte. JYN olhou para o pequeno pássaro empoleirado em seu ombro e mencionou que se chamava Lu. Mido observou que o contrato anterior havia terminado e sugeriu que JYN o renomeasse. Surpreso, JYN olhou para o pássaro, que estava sentado calmamente em seu ombro, olhando para ele. Mido disse que o pássaro queria um nome, e JYN, intrigada, pensou que Fuzzy poderia ser adequado devido às suas penas macias. Ele não sabia como nomear espíritos, mas percebendo as belas penas azuis do pássaro, ele propôs um nome mais único. O pássaro parecia satisfeito, abraçando JYN, e Mido comentou que o pássaro gostou. JYN achou que o nome poderia ser a abreviação de Azzurro, uma palavra italiana para azul. Ele estava feliz que o pássaro gostou do nome. Mido perguntou se JYN planejava ficar com Ash, e JYN concordou, pensando que ela poderia se sentir solitária se o pássaro fosse embora. Usando o teletransporte novamente, JYN convidou Miso para voltar e continuar nomeando espíritos. Miso concordou, mas disse que precisava voltar em breve. A noite chegou e JYN viu os clientes, perguntando se Kadar e Is haviam chegado. Kadar agradeceu por sua ajuda e JYN voltou a nomear os espíritos, continuando com azul e vermelho. Quando ele finalmente terminou, ele ficou aliviado, mas exausto. Os clientes mencionaram que poderiam precisar de sua ajuda novamente em um mês se mais espíritos aparecessem. JYN estava prestes a mencionar a bola de luz quando Ludar pediu que ele esperasse. De repente, uma bola de luz brilhante apareceu na frente de JYN. Ele gritou, confuso sobre por que conseguia ver isso mesmo com os olhos fechados. Mido sorriu, igualmente surpreso. Ludar disse a JYN para esperar um momento e depois o instruiu a abrir os olhos. Ele usou a escuridão para diminuir a luz da bola, explicando que, enquanto os espíritos eram pequenos, eles eram muito numerosos e incrivelmente brilhantes. Is acrescentou que eles se reuniram para conceder poder a JYN. Paul alertou JYN para ter cuidado, pois trabalhar com espíritos exigia precisão. JYN relembrou as palavras de Mido sobre a importância das imagens mentais ao usar magia. Seu estômago roncou e ele declarou que era hora do jantar. Os clientes olharam para ele com expectativa e JYN perguntou se eles também queriam comer. Mido pediu mel, Ludar pediu vinho, Paul queria pão, Kadar pediu chá de ervas e Is pediu sal. JYN ficou surpresa com seus diversos gostos. Como era servida a comida, incluindo peixe frito e arroz, JYN achou que a sopa de porco era muito boa. Olhando para cima, ele viu os clientes comendo, Mido com mel, Ludar com vinho, Paul segurando pão e Kadar bebendo chá de ervas.
JYN achou a visão divertida, principalmente Is, que estava comendo sal. JYN ficou perplexa com a capacidade de Is de consumir tanto sal, perguntando-se se isso teria algum efeito sobre ele. Curiosa, JYN perguntou aos clientes se os espíritos poderiam se alimentar. Mido explicou que apenas os espíritos humanoides podiam, embora não provassem a comida. Outros espíritos se alimentavam de coisas diferentes, como orvalho da manhã, chamas de fogo ou aromas de flores, dependendo de seus atributos. JYN entendeu agora. Só então, Little Rich correu até ele, abanando o rabo e colocando as patas no colo de JYN. JYN pediu que ele esperasse até terminar de comer. Ludar, percebendo o cachorrinho, perguntou sobre Rich, afirmando que ele era um lobo de escuridão e gelo que já havia sido professor de JYN. Ludar então perguntou o que JYN pretendia fazer com ele. JYN, surpresa, virou-se para olhar para Rich. Mido riu, comentando como Rich parecia fofo agora. Ela se desculpou, explicando que os clientes às vezes podiam suspeitar demais, deixando JYN completamente perplexa. Kadar acrescentou que antes de Rich perder seu poder, ele era um deus que abalou a atmosfera e destruiu a Terra, ignorando o conselho de todos e causando estragos por seus caprichos. JYN olhou para o cachorrinho, comentando que Rich parecia um cão alfa meso, intrigado, perguntou o que isso significava, e JYN explicou que um alfa é o líder, o mais importante do grupo. Em uma matilha de cães, eles seguem o alfa, e se alguém não obedecer, o alfa se torna implacável. Essencialmente, é um líder que exige obediência inquestionável e é o homem mais forte, comendo primeiro e desconsiderando a maioria das regras. Kadar e Mido começaram a falar sobre Rich. Kadar o descreveu como um espírito, enquanto Mido pensava que ele era um lobo. JYN perguntou qual era a diferença. Kadar explicou que alguns seres são atraídos pela sua natureza, enquanto outros não. Ele lembrou que Rich falava e era bastante inteligente, aconselhando JYN a ter cuidado. JYN refletiu que Rich nunca havia falado com ele, e parecia que Rich agora estava confiando em instintos e não em inteligência. Ainda assim, JYN comentou que a forma atual de Rich era fofa, e ele pensaria sobre o que fazer quando Rich decidisse falar. JYN agradeceu aos clientes por seus cuidados e conselhos, e eles o alertaram para que permanecesse cuidadoso. Miso voou até JYN, pegou suas mãos e sorriu, dizendo que ele era muito importante para ela. JYN, confusa, pensou que ela era um demônio, mas ele também se perguntou se ela estava escolhendo suas palavras com cuidado. Mido acenou para ele, expressando esperança de que JYN continuasse a apoiar os espíritos. JYN garantiu que entendia. De repente, os clientes desapareceram, deixando apenas Luder, que caminhou até JYN, olhou para Rich e o chamou de lobo nobre antes de desaparecer. JYN considerou suas palavras enquanto observava Little Rich alegremente arranhar o chão e mostrar sua barriga, claramente não fingindo. JYN então foi para casa, decidindo tomar banho antes de ir para a cama. No dia seguinte, JYN chegou à cidade da cerâmica para pedir um banheiro. Ao passar pelas lojas, ele notou um chá colocado em um e decidiu que compraria os pratos no caminho de volta. JYN sentiu que viria ao lugar certo quando encontrou um homem idoso de óculos redondos que se apresentou como Malcolm. Malcolm perguntou a JYN se ele tinha uma ideia para um novo produto, ao que JYN respondeu que ele não tinha, era apenas um banheiro. JYN entregou-lhe um pacote e Malcolm, ao recebê-lo, comentou que acabará de receber um pedido de vários banhos de aristocratas de um país vizinho, uma coincidência notável. Malcolm acrescentou que tinha acabado de começar a trabalhar em um protótipo para banhos com pernas. JYN achou isso suspeito, imediatamente imaginando sua irmã Ruka como aquela que poderia ter feito tal ordem. Malcolm sorriu, observando que era sua primeira vez abordando algo assim, mas ele achou ainda mais interessante por esse motivo. Ele pediu a JYN que ajudasse no desenvolvimento e JYN concordou, perguntando-se se seria possível. Depois de resolver o layout, JYN foi para casa, refletindo que quebrar um vínculo poderia ser uma coisa boa, pois removeu o medo de ser descoberto, mas ainda era arriscado. Uma vez em casa, JYN verificou lá e foi para seu quarto. A menina abriu lentamente os olhos e o jovem perguntou se ela estava acordada. Lá largou os olhos e levantou-se abruptamente da cama. Ela apertou os olhos, dizendo que deveria agradecer a JYN por sua ajuda. Um passarinho sentou-se no braço de JYN, e ele perguntou a Lá se ela se sentia bem ou estava com alguma dor. Lá mencionou que suas costas doíam e doíam um pouco. JYN observou que isso não era surpreendente, dado quanto tempo ela dormiu. Lá perguntou há quanto tempo ela dormia e se era de manhã ou à noite.
JYN informou que já se passaram 3 dias e lá ficou surpresa. Ela pediu desculpas pelo problema, mas JYN garantiu que estava tudo bem, já que ele só a havia colocado na cama. O passarinho voou e pousou no lençol de lá. Ela estudou o pássaro e JYN explicou que era o pássaro que ele nomeou enquanto ela dormia. Lá acariciou o pássaro e perguntou como JYN o havia batizado. Ele respondeu com o nome do pássaro, e lá sorriu, dizendo que era um bom nome e que, se o pássaro aceitasse, não havia necessidade de se desculpar. JYN concordou, maravilhada com a forma como a carranca de lá derreteu, revelando uma beleza marcante. O passarinho pousou no ombro de lá, e JYN notou o quão apegado parecia a ela. Enquanto continuava acariciando o pássaro, JYN pensou que os outros poderiam achá-la bonita em vez de bonita e refletiu que ela não deveria dirigir tais olhares para sua irmã ou para a garota de cabelos rosados, já que eles não a deixariam sozinha facilmente. JYN suspirou e perguntou a Lá se ela sempre foi tão confiante. Lá, surpresa, perguntou se deveria ter medo dele. JYN levantou a mão e garantiu que estava segura aqui, mas sugeriu que ela fosse mais cautelosa. JYN se levantou, dizendo que traria um pouco de sopa, já que ela provavelmente estava com fome e precisava comer e descansar. Lá perguntou se ela poderia ficar, com o que JYN concordou, observando que era noite. Lá pediu desculpas novamente, mas JYN desejou-lhe uma rápida recuperação, pois em breve precisaria cobrir suas despesas de subsistência. Lá assentiu, dizendo que definitivamente tinha que retribuir ao Sr. JYN, mas JYN pensou consigo mesmo que isso não era o que ele queria dizer. No dia seguinte, JYN e Lá foram para a cidade. Ao entrar na guilda, Lá avistou o mordomo, Note, e chamou. O homem se aproximou e perguntou se o Sr. Ash estava bem. JYN olhou ao redor, percebendo espíritos voando ao redor de algumas pessoas, mas ainda não avistando nenhum homem com flores na cabeça. Por exemplo, ele viu uma garota com um pequeno espírito de fada. De repente, Din da guilda dos aventureiros os cumprimentou, dizendo que finalmente haviam retornado, e se ofereceu para comprar-lhes uma bebida para se desculpar por qualquer inconveniente. Din então se dirigiu ao mordomo, dizendo que não parecia conhecê-lo. O mordomo se apresentou como N, mencionando que provavelmente foi o primeiro encontro deles. Há uns anos, N era mordomo, mas agora tinha se tornado um aventureiro. Ele e o Sr. Ash estavam ligados há muito tempo, então ele decidiu continuar servindo. Os três se viraram para olhar para Din, que comentou que ele não se importava com quantos eram. Din pediu cervejas para todos. JYN notou um espírito lagarto sentado no ombro de Din e se perguntou se Din também era alguém que gostava de espíritos. Din então começou a falar sobre sua irmã, Amila, relembrando quantas pessoas da guilda desmaiaram quando ele a levou ao ramo espiritual para remover o espírito, mas todos já haviam se acalmado. Ele pediu a JYN que não espalhasse a notícia do incidente, pois isso poderia prejudicar a reputação da guilda. Din acrescentou que Amila teria que começar da posição mais baixa novamente e não seria capaz de trabalhar na sala de espera até que ela melhorasse seu caráter. JYN pensou que ninguém é imune a brincadeiras espirituais, e desde que não sejam intencionais, as pessoas não a julgariam com muita severidade. Lá observou que os valores de espíritos diferem dos humanos, então o que parece ser uma brincadeira inofensiva para eles pode ser desastroso para as pessoas. Ela acrescentou que, graças à intervenção de Din e Amila ser parente, o assunto foi tratado de forma justa. Din concordou, e JYN considerou que, embora Ash não estivesse sendo muito formal, era verdade que, sem Din, os aventureiros poderiam ter pensado que a garota de cabelos rosa descia com muita facilidade. Din também mencionou que JYN seria compensada por quaisquer despesas desnecessárias, instando-o a não esquecer de falar com a secretária. Din comentou que agora morava em um hotel para evitar a tentação de estragar sua irmã novamente. Ele comentou como o hotel era bom e se ofereceu para levar JYN até lá, se quisesse. JYN perguntou se era possível alugar 2 quartos no hotel por um curto período, explicando que ele lá queria uma hospedagem temporária. Din garantiu-lhe que tudo ficaria bem. Jean bebeu cerveja e pensou que parecia que as pessoas podiam beber aqui a partir dos 15 anos, mas ele ainda se sentia um pouco desconfortável. Não é fácil se livrar de velhas mentalidades. Din virou-se para o jovem e perguntou se ele queria passar um dia com um aventureiro de nível médio, observando que o cara parecia ter algumas lacunas na experiência, então seria valioso para ele. Din acrescentou que embora o aventureiro não fosse particularmente forte, ele era confiável no atendimento aos pedidos da guilda. O cara concordou, dizendo que se isso ajudasse, ele estava a bordo. Din sugeriu que eles se encontrassem novamente no mesmo horário amanhã. O homem franziu a testa, contemplando suas palavras, e olhou para o jovem e Ash,
comentando que eles eram pouco incomuns. Ruffles os aconselhou a não se meterem em problemas. O homem apontou para Ash, dizendo-lhe para parar de franzir a testa. O jovem entrou na conversa, concordando com sua expressão severa. Dean interrompeu em voz alta, comentando que ambos tinham lindas características faciais, e personalidades estranhas certamente seriam atraídas por eles. Amila observou a conversa em silêncio. Na manhã seguinte, JYN foi acordada latindo. Ele abriu os olhos para ver Rich parado ao lado da cama. O jovem se levantou e cumprimentou o cachorrinho, que abanou o rabo alegremente enquanto colocava as patas na cama. JYN pegou o cachorrinho e foi até a janela, surpresa ao ver que já estava nevando. Ele olhou para as montanhas cobertas de neve, então decidiu fazer café da manhã sozinho, fritando ovos com bacon e fazendo sopa, acompanhada de chá. Depois de espalhar geleia no pão e dar uma mordida, JYN ficou agradavelmente surpresa com o quão bem a geleia ligeiramente azeda emparelhada com queijo. Enquanto bebia seu chá, ele refletiu sobre a rapidez com que o inverno havia chegado e lembrou a última vez que passou sozinho nas montanhas. O café da manhã estava delicioso e JYN limpou o prato. Ele lembrou que Dean deveria apresentá-lo a um aventureiro hoje, então ele precisava se preparar. JYN usou sua habilidade de teletransporte e chegou a Cannon City, surpreso ao ver imediatamente o mordomo Knopf lá. A menina se aproximou dele, querendo esclarecer os detalhes sobre o incidente de ontem e o pagamento da poção. JYN se sentiu estranha com sua insistência e explicou que não precisava de compensação imediata. Lá, com um olhar sério, concordou em revisitar a questão quando sua vida se tornou mais estável, como depois de encontrar ou montar uma casa. Só então, a conversa foi interrompida por Dean, que acenou para JYN. Dean o apresentou a Letty, que imediatamente comentou que não se importava com formalidades. Letty então sussurrou para Dean, surpreso com o quão bonito JYN era, prevendo que as mulheres não seriam capazes de tirar os olhos dele, e perguntou se estava tudo bem. JYN, embora confuso, percebeu que conseguia ouvir toda a conversa. Dean respondeu que já havia cometido um erro, então pediu a Letty que não estragasse nada no futuro. Letty, ainda reclamando, comentou que com Ash e agora JYN, parecia que eles estavam deliberadamente enviando homens bonitos em seu caminho. Dean negou isso, enquanto JYN ponderou que seu rosto poderia ser uma mistura das 3 aparições de God. Voltando-se para Letty, JYN foi instruída a segui-lo. Letty confirmou a Dean que cuidaria do pedido adequadamente e Dean deu sua aprovação. JYN perguntou a Dean se Letty tinha alguma insegurança sobre sua aparência, ao que Dean respondeu de forma incerta. Isso marcou a primeira missão oficial de JYN com um aventureiro experiente, e finalmente estava em andamento. Os 3 se dirigiram para a floresta coberta de neve, onde Letty explicou que seu principal objetivo era peles e carne, que estavam em alta demanda. Eles se concentrariam na caça de coelhos, embora os ursos grandes também vendessem bem entre os ricos. Os ursos pequenos não valiam seu tempo, e eles precisavam verificar os preços da carne olhando para a bala e o javali. Criaturas com chifres tinham carne dura, mas pelo valioso. JYN rapidamente compreendeu a situação. Letty acrescentou que os preços de baixa caíram recentemente, e JYN suspeitou que isso tinha algo a ver com ele e Ash. Letty apontou a grama e explicou que a maneira como ela foi colocada poderia ajudar a determinar a direção da presa, enquanto uma observação cuidadosa poderia revelar rastros de monstros. JYN, impressionada, percebeu o quão profissional Letty era. Letty continuou, apontando que pegadas de coelhos mostravam patas traseiras alinhadas e patas dianteiras oblíquas, deixando pegadas maiores. JYN perguntou o que as outras gravuras indicavam, e Letty explicou que as retas foram deixadas por uma raposa, mas era difícil dizer se a trilha era de um animal normal ou de um monstro. O coelho, provavelmente com chifres, foi perseguido pela raposa, que também pode ser um demônio. JYN ficou maravilhado com a experiência de Letty, refletindo que ele só havia usado habilidades de busca e golpes de espada até agora. Ele se perguntou se havia cometido muitos erros na frente de Dean. Letty mencionou que, embora coelhos e raposas normais pudessem ser caçados com um arco curto, os monstros exigiam algo mais forte. Ao avistar um coelho, Letty rapidamente o derrubou com um tiro de arco e comentou que a caça ao monstro era mais divertida, já que eles atacaram você. JYN, impressionada, pediu para ver Letty caçar raposas, e o homem concordou. Depois, todos visitaram uma loja onde Letty vendia uma carcaça de coelho. A vendedora elogiou-o pela qualidade do seu produto, como sempre. Letty, brincando, pediu uma recompensa maior, provocando risadas da mulher. JYN observou que até as habilidades de comunicação de Letty eram nítidas. Depois, eles comemoraram com cervejas, batendo copos em um trabalho bem executado.
JYN sorriu e agradeceu Letty pela lição, mas Letty comentou que JYN era bastante estranha, observando que seus movimentos estilo pretensiosos lembravam os de Dean. Ele acrescentou que, com os braços finos de JYN, o estilo de luta de Letty pode se adequar melhor a ele. JYN desaprovou o comentário enquanto bebia sua cerveja, mas Dean interveio, aconselhando-o a não se debruçar sobre isso e continuar bebendo. JYN concordou, sentindo-se tranquilizada. Mais tarde, de volta a casa, JYN arregaçou as mangas e examinou o bíceps. Determinado a provar que Letty estava errada, ele começou a fazer flexões com determinação enquanto Rich ficava curiosamente sentado. JYN resolveu mudar para uma dieta proteica e se concentrar no treinamento muscular. Naquela tarde, ele foi para a cidade e fez o check-in em uma oficina, onde perguntou se seu banheiro estava pronto. O homem confirmou que sim, e JYN ficou surpresa ao ver um banheiro tão bonito diante dele. No entanto, percebeu que não tinha pensado em como transportá-lo. O homem se ofereceu para providenciar transporte, mas JYN recusou, planejando usar sua habilidade no salto. Depois de fazer as malas com seu assistente, o homem perguntou se JYN precisava de ajuda, mas JYN garantiu que estava tudo bem e agradeceu. Depois de se despedir, JYN usou seu cofre para guardar o banheiro, apreciando a conveniência de sua habilidade. JYN então começou a trabalhar na construção do banheiro, desenterrando um tanque de água e colocando as telhas da fachada. Quando terminou, olhou orgulhosamente para o banheiro completo, satisfeito por ter feito tudo sozinho. De repente, lá entrou no quarto de JYN. Ele se virou, surpreso ao vê-la novamente. A menina pediu desculpas por perturbá-lo. JYN perguntou o que havia acontecido e lá respondeu que tinha vindo informá-lo sobre sua mudança. JYN ficou surpresa e perguntou onde ficava sua nova casa. Lá apontou para uma casa próxima e JYN pensou consigo mesmo quão perto ela estava. Ele a parabenizou pela mudança, e lá observou que Not havia encontrado esta casa, embora ela não tivesse mencionado onde JYN morava. Perplexa, JYN sugeriu que poderia ser apenas uma coincidência, mas lá respondeu que provavelmente era devido a ela. Ela estava segurando uma caixa embalada e explicou que Not provavelmente pensou que seu humor melhorou quando ela interagiu com JYN. Uma imagem da habitual expressão carrancuda de lá apareceu na mente de JYN, deixando-o perplexo com sua declaração. Foi mesmo por causa dele que ela se sentiu mais feliz? Ele não conseguia se lembrar de um único momento como esse. JYN convidou-la para entrar, comentando que estava frio lá fora. Ela aceitou e pediu desculpas pelo problema. Sentaram-se à mesa, tomando chá. Lá entregou um presente a JYN, agradecendo-lhe. JYN comentou que deveria ser ele quem a agradecesse. O presente, uma torta de figo, foi colocado sobre a mesa, e JYN notou como parecia apetitoso. Ele provou um pedaço e ficou surpreso com o quão delicioso era, sorrindo ao dizer que era a melhor massa que ele já havia comido na cidade. Lá, tomando seu chá, explicou que a torta foi feita usando a receita de Not. JYN pensou consigo mesmo que o mordomo certamente não era incompetente. Lá então perguntou o que JYN estava fazendo antes de ela chegar, e ele respondeu que estava no banheiro. Ela ficou surpresa, perguntando se o banheiro estava dentro de sua casa, claramente pensando profundamente sobre isso. Quando ela perguntou se não era uma casa de banhos, JYN decidiu que seria mais fácil mostrar a ela. Ele a conduziu até o quarto onde ficava o banheiro, e lá ficou encantada com o que viu. Ela se aproximou, surpresa com o brilhante banheiro branco. JYN destacou que a água quente já estava funcionando, o que deixou-la um pouco envergonhada, mas ela ficou maravilhada com a beleza do banheiro, admitindo que nunca tinha visto nada parecido antes. JYN acrescentou que as paredes ainda não estavam secas, mas uma vez que estivessem, ela poderia experimentar. Lá agradeceu e perguntou se ela poderia convidar Not para ver também. JYN concordou e logo o mordomo entrou na sala, curvando-se e pedindo desculpas pela perturbação. Not perguntou se era assim que o banheiro era. Lá virou-se para ele e perguntou se ele gostava, sorrindo ao mencionar que tinha permissão para usá-lo assim que estivesse pronto. Not olhou para JYN com severidade, fazendo com que JYN se sentisse um pouco envergonhada, mas convidou o mordomo para usar o banheiro também, lembrando que lá era de uma família nobre. Not ajustou seus óculos e agradeceu JYN, explicando que, como servo, ele deveria recusar, mas realmente parecia interessante para ele. JYN deu um suspiro de alívio. Lá pediu a Not que fosse com ela para a cozinha. JYN os observou com curiosidade. Quando chegaram, Not comentou o cheiro.
JYN percebeu que eles estavam se referindo a não havia cheiro de esgoto, pois o banheiro estava separado por uma parede. Not perguntou qual workshop tratou desse trabalho. Surpreso, JYN respondeu que ele mesmo tinha feito tudo. Not ficou surpreso e lá confirmou que JYN realmente havia concluído o trabalho sozinho. O mordomo ficou surpreso e abordou JYN, perguntando seriamente se ele havia registrado essa tecnologia na guilda. JYN admitiu que ainda não tinha, e Not o aconselhou a fazê-lo o mais rápido possível. JYN percebeu que dinheiro fácil poderia estar esperando por ele. Uma forte geada se instalou quando JYN ficou à beira do lago, tentando se aquecer. O vento frio e a neve sopraram em seu rosto, e JYN pensou que estava muito frio. Ele tinha vindo para o lago na esperança de costurar um futon, que ele planejava dar a Ash para um presente de inauguração. Talvez ele devesse ter feito uma jaqueta para si mesmo primeiro. Ele decidiu que quanto mais cedo terminasse, mais cedo poderia voltar para casa. À sua frente, ele viu monstros parecidos com gansos com pequenos chifres. Depois de recuperar o arco do depósito, JYN mirou com cuidado. Ele esperou pelo silêncio perfeito antes de atirar, atingindo o alvo. Agora, tudo o que restou foi puxá-lo para cima com uma corda. Olhando para cima, JYN viu vários gansos voando em sua direção, possivelmente cheirando sangue. Ele rapidamente usou sua habilidade de teletransporte e voltou para casa, onde Hit estava esperando perto da lareira. JYN decidiu-se aquecer antes de voltar, percebendo que ainda precisava de mais penas. Mais tarde, JYN bateu na porta de Not, e o mordomo, surpreso com sua aparência, abriu-a. JYN perguntou como a mudança estava indo, e lá apareceu atrás de Not, respondendo que estava indo bem, graças à ajuda de JYN com os reparos. Ela mencionou que às vezes estava tão lotado que parecia que toda a guilda mercantil havia se reunido lá. JYN entregou a Nod um futon como presente de inauguração, e o mordomo, surpreso com o quão leve era, perguntou sobre isso. JYN explicou que era feito de penas de ganso com chifres brancos. Nada, surpreso, exclamou em voz alta que se tratava de um material de alta qualidade. JYN ficou confusa, por não ter percebido seu valor. Lá examinou o futon e observou que os gansos de chifres brancos eram muito cautelosos e difíceis de caçar. Not perguntou se o presente era muito caro, mas JYN sorriu, dizendo que ele só tinha gasto dinheiro em flechas e corda, sem saber que era um item de luxo. JYN os convidou para jantar em sua casa e perguntou se a cozinha estava pronta. Lá franziu a testa um pouco, sentindo-se um pouco desconfortável. Not garantiu a ela que não havia problema em visitar a casa de JYN. JYN ficou surpresa quando Not se recusou a se juntar, afirmando que, como mordomo, ele não deveria se sentar na mesma mesa que sua amante. Lá assegurou-lhe que não importava neste caso, já que JYN havia trabalhado duro para eles. Ela perguntou a JYN se Not poderia aparecer e JYN concordou. Eles se sentaram para um jantar que incluía ganso branco assado, sopa e torta de figo. JYN explicou que havia tentado replicar um dos pratos de Not, daí a torta. Nod examinou cuidadosamente a refeição, observando que todas eram iguarias. Eles desejaram uma refeição agradável um ao outro e começaram a comer. Lá ficou surpresa com quão deliciosa era a comida, e Not, segurando uma colher, elogiou JYN, principalmente pela sopa de nabo. JYN percebeu que lá tinha uma expressão estranha enquanto comia, não deixando claro se ela gostava da comida ou não, embora sua colher nunca parasse de se mover. JYN concluiu que, apesar de seu comportamento, ele estava começando a entendê-la melhor. Sorrindo, ele comentou que ela parecia satisfeita e ela concordou, reconhecendo que a refeição era realmente deliciosa. JYN pediu licença da mesa para trazer outra torta, mas só então Not se dirigiu a ele. De repente, um espírito desceu sobre a torta, deixando Not e lá incrédulos. Os olhos de JYN se arregalaram, sem saber o que estava acontecendo. Os espíritos de uma pequena fada e de uma raposa também apareceram perto dele. JYN pensou que eles tinham vindo sem ser convidados e pediu-lhes para manter forasteiros longe. Ele não reconheceu o espírito que havia descido. JYN olhou para lá, perguntando-se se ela notou ou se ela estava escondendo suas habilidades do mordomo. Suspirando, ele não conseguia decidir como lidar com a situação, então ele atribuiu isso à diferença de temperatura e saiu para buscar um pano. Enquanto JYN pegava o espírito pequeno, ele não sabia o que fazer a seguir. Ele pensou que eles não podiam penetrar vidro ou metal, então ele decidiu aprisionar o espírito em um pote de picles, achando o recipiente esmaltado perfeito. Ele recorreu aos outros dois espíritos, Rose e Con, e prometeu cozinhar suas guloseimas favoritas mais tarde.
Só então, Not apareceu por trás da porta, curvando-se pedindo desculpas por estragar a torta. Confessou que o espírito lhe pertencia. JYN não tinha certeza se tinha ouvido falar corretamente, mas Nod explicou que controlava o espírito da Rainha da Noite Nevada, que geralmente ficava escondida para evitar ser notada. JYN perguntou se Ash sabia da existência do espírito, e Nod respondeu que não. Nod então revelou que sua família, Puyu, era um ramo da família Adelaide, embora o ramo não pudesse superar a família principal em habilidades. Lá acreditava que Nod só podia ver espíritos. JYN notou os cabelos grisalhos e os olhos âmbar de Not, que lembravam sua relíquia. JYN perguntou se Not tinha capacidade de controlar os espíritos, assegurando-lhe que ele não pretendia se intrometer em seus negócios. Concluiu que a relação entre amante e serva parecia complicada, como se fossem fugitivos. JYN soltou o espírito do pote e pediu para ser avisada na próxima vez. Ele se ofereceu para trazer a torta de volta para a mesa, enquanto o espírito se agarrava ao cabelo de Not. Not perguntou se a fragrância vinha da salmoura, o que JYN confirmou. No dia seguinte, JYN teletransportou-se para a cidade portuária, cercada pelo mar e pelos navios. A cidade se agitava de barulho durante o dia. JYN avistou um pequeno gatinho brincando perto de uma barraca de peixes e pensou em como a cidade estava movimentada. Como havia uma fronteira com o país onde sua irmã morava, ele acreditava que era um bom lugar para coletar informações. De acordo com M-Toy, os espíritos drenados de magia pelos humanos poderiam habitar animais para evitar o enfraquecimento e, se ofendessem, se transformariam em monstros, caso contrário, eles se tornariam feras sagradas. JYN tinha vindo para ver se sua irmã estava influenciando os países vizinhos e para ouvir quaisquer rumores sobre ela usando magia. Ao ouvir os transeuntes, ouviu alguém mencionar que os pesqueiros haviam sido novamente arruinados. A mulher atrás dele comentou que seu filho tentou protestar, mas voltou ferido. Seu companheiro ficou indignado, perguntando-se como os responsáveis poderiam se chamar heróis e santos quando causavam mais mal do que bem. Ele até expressou o desejo de que um rei demônio os colocasse sob sua proteção. De repente, JYN sentiu alguém tentando enfiar a mão no bolso. Agarrando a mão do ladrão, JYN o fez gritar de dor e fugir, deixando cair um saco de dinheiro. JYN concluiu que sua irmã não havia mudado nada. Enquanto JYN caminhava pela rua, ele decidiu comprar frutos do mar antes de voltar para casa. Uma vez lá, ele espalhou ostras na mesa, provando uma e sendo agradavelmente surpreendido por seu sabor. Graças à sua habilidade de avaliação, ele podia comer sem se preocupar com o estômago. Ele achou que as ostras grelhadas também teriam um ótimo sabor e decidiu marinar o excesso em óleo. Rich observou com curiosidade e JYN sorriu, perguntando ao cachorrinho se ele queria brincar. No entanto, Rich se afastou, e JYN se perguntou se ele não gostava do cheiro de frutos do mar. Ele olhou pela janela, percebendo que já havia escurecido. Decidindo praticar sua magia, ele usou sua capacidade de acender a luz, mas o brilho o fez apertar os olhos e gritar de desconforto. Ele resolveu trabalhar para controlá-lo melhor no dia seguinte, antes de visitar a guilda. JYN se teletransportou para a floresta demoníaca, pronta para começar a treinar. Ele avistou um coelho com chifres e usou uma bola de fogo para derrubá-lo, surpreso com o quão poderosa era a habilidade. Ele percebeu que o controle adequado era essencial. JYN praticou usando várias habilidades, uma bola de fogo em um lobo, uma lâmina de vento em um coelho e uma barreira de água em uma caixa. Suspirando de cansaço, ele percebeu o progresso, mas se perguntou se ele havia exagerado depois de ver uma pilha de monstros derrotados. Ele usou sua capacidade de armazenamento para coletá-los, observando que seu controle sobre a luz havia melhorado. JYN então se teletransportou para a guilda do aventureiro para verificar o quadro de avisos e ver quais pedidos eram populares naquele mês. Ao chegar, ele se viu testemunhando uma discussão ruidosa. JYN ouviu alguém dizendo que eles precisavam investigar nas profundezas da floresta, o que o deixou curioso sobre a comoção. Ele avistou Dean envolvido em uma discussão acalorada, afirmando que apesar de não encontrar o três chifres durante sua pesquisa, algo estava definitivamente errado nas profundezas da floresta. Dean recorreu a Chris, explicando que a expedição acontecia apenas 2 vezes por ano, e ele não tinha condições de se arriscar se o três chifres não fosse encontrado e nenhum pedido tivesse sido feito a respeito. Chris, visivelmente frustrado, bateu o punho na mesa, afirmando que, enquanto eles eram inimigos formidáveis, eles ainda não eram um sinal da aparência dos inimigos negros. Chris tinha cabelos loiros amarrados em um rabo de cavalo e usava uma roupa elegante. Colocando uma mão em seu peito, ele declarou seriamente que os inimigos só se tornariam mais fortes com o tempo e, a essa altura, seria tarde demais. JYN, sem saber quem era Chris, lembrou-se de Dean ter mencionado o nome antes. De repente, Ash gritou com ele, segurando um bilhete carregando uma carcaça nua e um saco nas costas. Ele perguntou se eles tinham
acabado de voltar, e Chris cumprimentou Ash em voz alta, referindo-se a ele como o assassino nu. Apesar do comportamento sério de Ash, Chris enfatizou a importância da investigação, embora Ash tenha respondido que ele era novo e não era quem tomava decisões. JYN achou esse apelido estranho e pensou que Chris poderia ser o aristocrata que Dean havia mencionado quando JYN chegou à guilda. Alguém que Dean se recusou a treinar, dizendo que Chris ficaria feliz em contratar tal aluno. Chris certamente parecia um punhado. Chris se aproximou de JYN, perguntando quem era tão bonito quanto o crepúsculo. JYN ficou surpreso com a comparação, enquanto Ash concordou que era uma descrição adequada para Sanjiene. Apresentando-se como Chris, o homem mencionou que ocupava a categoria prata com 3 estrelas. JYN o cumprimentou e apertou a mão, embora ele tenha sido cauteloso ao revelar muito sobre sua aparência. Chris, com um sorriso, referiu-se a JYN como o garoto do crepúsculo e convidou-o para participar de uma caçada aos 3 chifres. Surpresa, JYN se perguntou se Chris estava tentando arrastá-lo para uma aventura. Dean, lutando para conter suas risadas, mencionou que ele e Chris já haviam discutido isso, e nenhum 3 chifres havia sido encontrado. JYN pensou consigo mesmo que se lembraria das risadas de Dean mais tarde. Chris, implacável, argumentou que, embora ele não tivesse visto nenhum 3 chifres, algo estranho estava acontecendo na floresta demoníaca, e isso o incomodava muito. Ele acrescentou que sua intuição era como um segundo sentido. JYN não seguiu bem o que Chris quis dizer. Dean, pressionando o assunto, perguntou por que Chris não havia relatado isso antes, mas reconheceu que era tarde demais para agir agora. Ele perguntou se a expedição poderia esperar até a primavera, com o que Chris concordou relutantemente. JYN se perguntou por que Dean de repente concordou com o homem loiro. Naquele momento, Nod se aproximou de JYN e silenciosamente informou de que havia um espírito ligado a Chris, na forma de uma pequena fada. Nod explicou que esse espírito provavelmente concedeu a Chris suas previsões, embora o próprio Chris não pudesse ver isso. JYN percebeu que isso explicava a intuição aguçada de Chris. Embora a maioria das pessoas não conseguisse ver os espíritos, muitas estavam cientes de sua presença, e se um espírito proporcionasse efeitos benéficos, como prevenir queimaduras solares ou melhorar a saúde, ninguém gostaria de afastá-los. Chris parecia particularmente afortunado por ter um espírito que lhe dava algo semelhante a um sexto sentido. Dean concluiu que esta não era apenas uma missão de reconhecimento, mas uma caça completa aos 3 chifres, o que exigiria pelo menos 2 aventureiros classificados como prata. Chris, dobrando as mãos, lembrou Dean que após o incidente com sua irmã, Dean tinha uma dívida com a guilda. Ele sugeriu que trouxessem outra pessoa, pelo menos da categoria de ferro, com experiência na caça de 2 chifres. Idealmente, precisavam de alguém que já tivesse matado um 3 chifres. Chris também expressou o desejo de envolver outras guildas de cidades vizinhas, bem como um aventureiro classificado como ouro. Dean, cético, perguntou se isso era realmente necessário, ao que Chris respondeu que a atmosfera na floresta era perturbadora. Ash, juntando-se à conversa, perguntou o que exatamente era um overflow. Todos se voltaram para ele, e Dean, olhando para JYN, perguntou se ele havia ouvido a conversa. Ele então convidou JYN para se juntar a eles na expedição à Floresta Demoníaca na primavera. JYN recusou rapidamente, surpreendendo Dean com sua rápida recusa. Dean explicou que JYN não precisaria lutar, ele poderia simplesmente carregar a bagagem. Se monstros atacassem, ele poderia sair ou correr. A verdadeira razão pela qual Dean queria JYN lá era para que ele pudesse testemunhar os espíritos se reunindo nas profundezas da floresta. Curioso apesar de sua hesitação inicial, JYN concordou em ir. Dean, satisfeito com sua decisão, mencionou que também seria bom ter Ash envolvido para garantir que tudo fosse devidamente verificado. JYN pensou que mais notas poderiam acabar se juntando a eles, embora não fosse sua preocupação. Dean sugeriu que eles lidassem com isso o mais rápido possível, mas sem nada ser feito na floresta durante o inverno, eles esperariam até a primavera. Ele prometeu entrar em contato com JYN através da guilda quando chegasse a hora. Mais tarde naquele dia, JYN voltou para casa e sentou-se perto da lareira com Hit. Refletindo sobre sua falta de informações úteis da cidade portuária, ele começou a se perguntar se a poderosa magia de sua irmã poderia ser a causa da anomalia na floresta demoníaca. JYN considerou que sua irmã e seus companheiros já existiam há meses, mas parecia estranho que ela morasse tão longe da floresta. Ele odiava sentir-se cúmplice em seus esquemas e decidiu ir para a floresta no dia seguinte. Teletransportando-se para a parte interna da floresta demoníaca, JYN decidiu que era hora de ativar sua habilidade de visão espiritual. Depois de aplicá-lo, ele viu vários espíritos ao seu redor. Uma pequena fada voadora, um filhote de raposa e vários outros apareceram diante dele. Ele notou um espírito particularmente cansado lutando como se estivesse usando o que restava de sua força. A maioria dos espíritos parecia dirigir-se para sua casa.
JYN também viu espíritos negros esfarrapados, alguns encolhendo até desaparecerem completamente. De repente, JYN avistou um espírito negro devorando outro. Ele escapou por pouco, e JYN percebeu que os espíritos devem absorver partes dos corpos de outros espíritos para se restaurar. Foi uma visão inquietante. A cura não funcionava com espíritos, então a única maneira de ajudá-los era infundir-lhes o próprio poder, como JYN havia feito com Hit. Ele também precisava dar-lhes nomes, assim como havia feito com os espíritos perto de sua casa. JYN pegou um e nomeou Black, seguido por outros, Black 2, Black 3, um espírito de coelho, e Black 4, um esquilo. Exausta, JYN decidiu que isso era suficiente para o dia. Nomear os espíritos que resistiram foi particularmente desafiador, e toda a experiência de persegui-los o esgotou. Ele resolveu continuar amanhã. JYN então chegou à casa de Dinazo. Ao entrar, ele cumprimentou o proprietário e seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina com um arco no cabelo, que estavam todos entusiasmados em vê-lo. Dinazo abraçou JYN calorosamente, instando-o a entrar. JYN não estava acostumada a uma recepção tão cordial. Ele não tinha vindo de mãos vazias e ofereceu a Dinazo vários presentes, incluindo licor e um bolo. Dinazo ficou encantado, principalmente com a bebida, enquanto as crianças abraçavam JYN alegremente, agradecendo-lhe. JYN se viu pensando na frequência com que o abraçavam. Ele entregou os presentes para a esposa de Dinazo, Miss Shiva, que sorriu e agradeceu, sugerindo que eles comessem o bolo juntos. JYN concordou. Ele se tornou amigo da família quando eles o ensinaram a fazer queijo na fazenda. No entanto, a alegria de Dinazo foi de curta duração quando seu licor foi levado por sua esposa, para sua consternação. O jovem perguntou o que a senhorita Shiva estava fazendo e a mulher respondeu que estavam descascando feijão. Ela acrescentou que esta era uma daquelas tarefas que você poderia fazer pela lareira no inverno, juntamente com a reparação de ferramentas e outras atividades. JYN se ofereceu para ajudar e sentou-se perto do fogo com todos, e Dinazo agradeceu. Quando todos começaram a comer, as crianças sorriram muito e gostaram das guloseimas do jovem. Uma das meninas disse que queria se casar com JYN quando crescesse, o que deixou Dinazo indignado porque ele não havia dado permissão. Miss Shiva sorriu, comentando que era uma boa escolha, e ela acreditava que JYN poderia fazer sua filha feliz. Dinazo respondeu dizendo que Tina certa vez mencionou que queria se casar com o pai quando crescesse. A mulher notou que Dinazo realmente não sabia aceitar a derrota. JYN interveio, afirmando que não tinha intenção de se casar, principalmente com uma criança. Isso irritou Dinazo, que exigiu saber por que JYN não queria se casar, perguntando se ele não gostava de sua filha. JYN respondeu que era Dinazo quem não queria entregar a filha. Um dos meninos entrou na conversa, dizendo que também queria se casar com JYN e se juntar à família, e outro menino concordou. As crianças abraçaram JYN com força e não desistiram, deixando pensando que não estavam se segurando. Indignado, Dinazo tentou se juntar ao abraço também, esticando os braços, mas JYN recusou firmemente, empurrando-o para longe com o pé. Miss Shiva e a pequena Tina riram da cena, e JYN sorriu, refletindo que ele gostava da atmosfera familiar aconchegante e como todos estavam se divertindo. Observando-os, ele percebeu que sua própria família não era normal. Enquanto passava tempo com o grupo, JYN não percebeu como a primavera havia chegado, e logo chegou a hora de sair em uma expedição. O jovem encontrou Chris, que o cumprimentou como o príncipe das trevas e Ash como a criança da lua. Chris apertou a mão de JYN e JYN se perguntou se Chris havia inventado outro apelido. Letty também cumprimentou JYN, e JYN notou que já fazia algum tempo desde a última vez que se conheceram. Letty comentou que parecia que Chris também havia arrastado JYN para a situação. Claro, Dean e Chris lidariam com as batalhas, mas Letty aconselhou JYN a ficar alerta. Letty estava preocupado em trazer um novato inexperiente, mas Dean apontou que JYN estava caçando ursos sozinho. Chris e Letty olharam para ele surpresos e Ash refletiu sobre isso. Dean continuou, dizendo que se as coisas fossem realmente ruins, a guilda não os teria deixado embarcar em uma jornada tão perigosa. Letty e Chris permaneceram quietos por um momento antes de Chris rir, dizendo que agora entendia por que sua intuição lhe dizia para trazer o príncipe das trevas. JYN pensou que o sexto sentido de Chris havia entrado em ação novamente, guiado pelo espírito. Foi estranho para JYN ver a fada acariciando casualmente a covinha no queixo de Chris. Só então, Miss Kaya se aproximou de JYN, agradecendo-lhe por sua ajuda e cooperação, apesar da inconveniência que lhe causaram. JYN respondeu que não era problema e definitivamente não era culpa da senhorita Kaya. Miss Kaya entregou-lhe uma poção, seguindo as ordens da guilda, e desejou-lhes boa sorte e uma viagem segura. Dean examinou a bolsa de JYN, intrigado com seu design único. Ash também perguntou sobre o pacote em cima,
e JYN explicou que ele mesmo tinha feito o saco, com um cobertor em cima. Ash comentou que a bolsa poderia se tornar um obstáculo quando monstros aparecessem, enquanto Dean observou que a bolsa parecia pesada e não seria fácil de decolar rapidamente. JYN esclareceu que era simples, basta pressionar o fecho de ferro e o cinto sairia. Chris comentou que era mais conveniente do que suas próprias malas. Enquanto viajavam, eles não encontravam nenhum monstro, sempre que o faziam, Dean e Chris rapidamente lidavam com eles. Dean sugeriu que fizessem uma pausa para o almoço, observando que, apesar da longa caminhada, o tempo estava agradável. JYN montou uma panela de sopa, pendurando-a no fogo para cozinhar. Ele adicionou frango, cebola, cogumelos shiitake, sal e pimenta e, depois de um tempo, a sopa ficou pronta. Ele também tirou sanduíches da bolsa. Dean elogiou o almoço de JYN e JYN ofereceu-lhe um gostinho, preocupado que a comida pudesse estragar por ser muito abundante. Todos pegaram um sanduíche, surpreendendo o jovem. Chris sorriu, comentando como o pão era macio. Dean mencionou que preferia pão mais firme, mas elogiou a carne deliciosa. Letty perguntou que a carne estava coberta, e JYN explicou que era pão de carne de porco mergulhada em ovo e farinha, polvilhada com pão ralado e depois frita. Ash, impressionado, comentou como o frango era saboroso e JYN explicou que estava frito em óleo. Nota observou que a refeição foi mais complexa do que o esperado. JYN mencionou que eles usaram sal, pimenta, alho, gengibre, molho de peixe e conhaque para temperar. Depois de comer, eles partiram novamente. Enquanto viajavam, JYN notou que suas botas eram muito mais sujas do que as de todos os outros e se perguntou se ele estava andando da maneira errada. Os sapatos de Nott, por outro lado, eram impecáveis, fazendo JYN pensar que ele deveria tentar imitar a marcha de Nott. Chris se virou e avisou JYN que a área à frente estava cheia de lobos. Embora mais fracos que os ursos, os lobos caçavam em matilhas. Chris aconselhou JYN a não confiar muito em suas habilidades, se necessário, fugir ou se defender. De repente, uma matilha de lobos avançou em direção a eles, indo direto para JYN. Ele questionou por que os lobos o escolheram, mas Letty gritou, encorajando-o a revidar. JYN especulou que era porque ele parecia o mais fraco do grupo. Pegando sua espada, ele matou um lobo e se defendeu habilmente dos outros. Letty ficou surpreso com sua força e Chris comentou que as defesas de JYN pareciam fracas apenas porque ele não precisava delas. JYN admitiu para si mesmo que não estava acostumado a ficar constantemente alerta. Dean acrescentou que JYN parecia inexperiente, mas sua demonstração de poder foi inesperada. Letty apontou que Ash e JYN eram novatos, fazendo-a se sentir inadequada. Nott alertou que o cheiro de sangue atrairia mais lobos com os chifres, então eles precisavam limpar rapidamente. Dean sugeriu que eles montassem acampamento longe daquela área. Quando montaram o acampamento, JYN se perguntou se a tenda dele seria suficiente. Dean comentou que JYN não parecia gostar de acampar e perguntou se ele estava se acostumando com isso. Chris admirou a configuração de JYN, observando o telhado e a parede simples que ele havia feito com lonas impermeáveis. Chris abraçou JYN, expressando seu espanto. JYN esclareceu que não gostar de acampar e não entendê-lo eram duas coisas diferentes, lembrando como ele havia sobrevivido sozinho em uma ilha por quase 2 meses. Ash notou como JYN colocou musgo sob sua tenda para conforto e decidiu fazer o mesmo, com Chris se juntando a ele. No entanto, Chris lamentou que nenhum musgo crescesse perto do acampamento. Nott comentou que eles teriam pisoteado de qualquer maneira se tivesse feito isso. JYN pensou no Japão, onde colher musgo nas montanhas era desencorajado, mas aqui era mais aceitável. Dean então convidou JYN para pescar para jantar, e JYN decidiu preparar um ensopado, que Dean achou perfeito para a noite fria. À noite, o jovem começou a preparar uma refeição. Esta noite, ele escolheu fazer sopa com carne seca, tomate, grão de bico e vegetais. JYN também decidiu fazer massa. Quando Dean voltou, tendo esquecido algo, ele notou JYN jogando e amassando a massa, o que lhe pareceu estranho. Dean pensou que talvez fosse algum tipo de ritual, mas pegou o que precisava e foi embora. JYN determinou que a massa estava finalmente lisa e a colocou em um saco para descansar, enquanto preparava ingredientes para o café da manhã. Quando todos voltaram e viram toda a comida que JYN havia preparado, ficaram surpresos. Ele fez pizza, apresentou peixe e cozinhou sopa. Dean perguntou sobre a massa e JYN explicou que era para pizza com bacon e aspargos silvestres. Chris, intrigado, disse que foi a primeira vez que ouviu falar de tal prato. Dean, agora entendendo o ritual da massa de JYN, experimentou um pedaço da pizza perfumada e elogiou seu sabor. Nott também gostou do sabor salgado, dizendo que combinaria bem com outros ingredientes. JYN acrescentou que o ketchup também funcionaria, o que surpreendeu Nott.
JYN então se perguntou em voz alta se os tomates cresciam neste mundo, pois ele não os tinha visto. Ele também havia adicionado tomates secos à sopa, mas ninguém parecia notar. Ash comentou que a sopa estava deliciosa, e Chris se aproximou de JYN, colocando a mão em seu ombro e brincando que ele faria uma ótima esposa. JYN achou o comentário insultuoso, pensando que Chris não deveria se arrepender de serem do mesmo sexo. Dean então provocou JYN, perguntando que tipo de mulher ele gostava e sugerindo que talvez ele preferisse seios grandes, insinuando que sua irmã não era o tipo de JYN. Dean até agarrou o peito com um sorriso. JYN, envergonhada, não queria que Dean demonstrasse em si mesmo, mas Ash observou que o Sr. Dean realmente tinha bons seios. JYN achou que nenhuma garota deveria invejar esse tipo de peito, e Not olhou para Ash, desanimado. JYN também não queria que o mordomo se sentisse chateado. JYN respondeu que ele não era um snob, mas admitiu ter problemas para interagir com as pessoas. Dean perguntou se era uma questão de confiança, o que fez JYN pensar em sua irmã. Ele explicou que estava cercado por pessoas em quem não se podia confiar e até foi confessado como parte de piadas. Letty sugeriu que talvez eles não quisessem zombar dele, enquanto Chris achou difícil acreditar que alguém provocaria cruelmente o Príncipe das Trevas. Dean especulou que poderia ter sido um mal-entendido ou que talvez as meninas estivessem com medo de que JYN se risse delas. JYN lembrou que na primeira vez que isso aconteceu, ele tinha 6 anos, na segunda vez tinha 10 anos e na terceira vez tinha 14, todas pessoas diferentes. Dean ficou surpreso por ter acontecido exatamente 3 vezes e brincou dizendo que talvez JYN tenha sido amaldiçoada. Letty garantiu a JYN que nem todas as mulheres eram assim e que ele deveria tentar ver isso. JYN reconheceu que ele entendeu, mas acrescentou que era um caso especial, e ele estava trabalhando para voltar ao normal. Refletindo sobre o passado, JYN culpou sua irmã pela primeira vez, lembrando como isso aconteceu em uma festa de fogos de artifício com a irmã de sua amiga. Ele suspeitava que sua irmã tivesse feito isso. A segunda e a terceira instâncias também estavam ligadas à irmã, embora ela não estivesse diretamente envolvida. Em um ponto, a irmã de JYN o considerava sua propriedade e gostava de provocá-lo e zombar dele, tornando difícil para ele. Então, depois da segunda vez, fingiu acreditar. Chris, sem saber como responder, simplesmente disse a JYN para não deixar isso derrubá-lo. JYN sorriu e agradeceu, enquanto Ash ponderava sobre a história do jovem. Mais tarde, deixada sozinha, JYN olhou para o céu, pensando que, apesar de ser primavera, as noites ainda eram bastante frias. De repente, um pássaro pousou em seu ombro, surpreendendo-o. Ele perguntou se era um sinal, assim como uma voz vinha de trás. Virando-se, ele viu Lara, que disse ter vindo substituir Sr. JYN. O jovem ofereceu-lhe um pouco de comida, que ela aceitou, agradecendo-lhe por sua generosidade e observando quão leve e confortável seu casaco era. JYN, que tinha feito o casaco como um hobby, notou sua carranca e se perguntou se ela não tinha gostado do pão de ló florentino que ele tinha dado a ela. Lara, porém, disse que JYN era uma boa pessoa e desejava que ele vivesse uma vida feliz. JYN agradeceu e mencionou as confissões de seu passado, insistindo que tinham sido pegadinhas, nada mais. JYN se perguntou se isso era uma continuação da conversa anterior ou se ela estava tentando confortá-lo. Ele explicou que conhecer mais pessoas desde então o ajudou gradualmente a recuperar a confiança, e Lara expressou esperança de que o encontro deles também tivesse desempenhado um papel nisso. JYN, um pouco envergonhada, confirmou que sim. Quando ele se levantou para sair, Lara assentiu, e JYN refletiu sobre o quão direta ela era, achando um pouco embaraçoso. Ela era exatamente o oposto de sua irmã, e ele sentiu que ela não tinha segundas intenções. Sorrindo para si mesmo, ele decidiu que era hora de descansar antes do dia seguinte. No dia seguinte, comeram carne frita e Letty comentou que a comida era melhor do que a que tinham na cidade. Dean concordou, mas notou que faltava um pouco de cerveja. Já se passaram alguns dias desde que partiram e, naquela época, todos caçavam e coletavam comida, mas ainda não haviam encontrado nenhum monstro de 2 ou 3 chifres. Ash e Nod estavam discutindo um tipo de baga vermelha, aromatizada com pimenta preta e um toque de doçura, que combinava bem com galinhola preta. JYN não entendia do que eles estavam falando, pensando que poderia ser semelhante ao vinho tinto. Chris expressou surpresa que o pão poderia ser assado em uma frigideira, particularmente com patê feito com o fígado de uma galinhola preta. Como não havia leite, JYN usava água salgada para remover qualquer odor desagradável do fígado, que era rico em ferro e vitaminas, importante para refeições balanceadas durante as caminhadas. Chris perguntou a JYN se ele planejava dormir à beira do rio, mas JYN explicou que não era uma tenda para dormir. Ele tinha feito mesmo um banho de vapor. Chris ficou intrigado e pediu mais detalhes. JYN explicou que, enquanto eles estavam
Pescando, ele havia reunido galhos, amarrados em uma cúpula e coberto com uma lona. Quando perguntado se havia uma fogueira dentro, JYN explicou que, uma vez que a área aquecesse, você só tinha que derramar água nas pedras para criar vapor. Chris ficou surpreso com a ideia, e JYN se ofereceu para deixá-lo usar a sauna, o que deixou Chris muito feliz. O resto do grupo, observando em silêncio, rapidamente concordou em tentar também. Depois que todos usaram a sauna, JYN pendurou a roupa, percebendo que estava ficando tarde e que precisava secar a lona. Ele decidiu que dormiria sob as estrelas naquela noite. Ao se aproximar do rio, ele notou muitos espíritos ao longo da costa. JYN pediu a seus espíritos que não deixassem os outros se aproximarem mais dele, considerando dar-lhes nomes, mas ele temia que isso pudesse chamar muita atenção. Ele também notou que parecia haver mais espíritos negros todas as vezes. Na manhã seguinte, todos se prepararam para sair novamente. Dean sorriu, dizendo que se sentiu revigorado, graças à sauna. Chris concordou e notou que eles estavam se movendo mais rápido. De repente, Dean ouviu um barulho e pediu que todos parassem. Um lagarto monitor de 3 chifres apareceu na frente deles e o grupo ficou atordoado. Let apontou que as criaturas de 3 chifres eram particularmente resistentes, e para matar tal lagarto, precisavam cortar sua cabeça ou perfurar seu coração, embora mesmo assim ele ainda pudesse se mover por um tempo. Let avisou JYN para não atacar até que Dean desse a ordem. Dean observou que a pele nas costas do lagarto era mais forte que o osso, e a melhor chance de golpear era quando ele levantava a cabeça, expondo a garganta. Dean e Chris se mudaram para atacar de ambos os lados, com Dean esfaqueando o lagarto nas costas, fazendo com que ele levantasse a cabeça. Chris então bateu, perfurando sua garganta com sua espada. Ash elogiou o trabalho em equipe e Note acrescentou que não esperava menos. Let admitiu que mesmo sabendo que as coisas iriam dar certo, seu coração ainda estava acelerado. JYN percebeu que tal estratégia não teria funcionado se ele estivesse lutando contra o monstro sozinho. Let alertou que provavelmente havia mais monstros de 3 chifres nas profundezas da floresta, confirmando suas suspeitas anteriores. Ele observou que provavelmente já se passou cerca de uma semana desde que partiram, já que criaturas normalmente sem chifres ou com um chifre habitavam essas partes. JYN ficou surpresa com quanto tempo passou e se perguntou se a floresta era realmente tão vasta. Dean suspirou e disse que seu objetivo havia sido alcançado, eles só precisavam ir um pouco mais longe para montar acampamento e, em seguida, começar a viagem de volta. Chris então se virou para JYN, perguntando se ele poderia ajudar no reconhecimento. JYN concordou, e enquanto pescavam, Let sorriu, elogiando a habilidade do jovem. JYN, um pouco surpreso, refletiu sobre como desenvolveu seu próprio estilo de abater animais por meio da prática. Olhando em volta, JYN notou ainda mais espíritos negros do que antes. Embora fossem menos numerosos do que nos campos de treinamento, eram maiores. Ele se perguntou se um espírito poderoso poderia dominar um animal e transformá-lo em uma fera com vários chifres. Enquanto JYN e Let continuavam, eles discutiram quanta carne sobrou do lagarto monitor. JYN, pensando que tinha gosto de frango, sugeriu assá-lo, e Let confirmou que eles tinham bastante. JYN decidiu coletar alguns aspargos enquanto os outros caçavam, e Let o avisou para não se afastar muito do acampamento, pois os monstros tendem a evitar o fogo, mas ainda podem atacar se estiverem com fome. JYN agradeceu o conselho e notou alguns cogumelos ervas de fogo em uma árvore, que sobraram do inverno. Perto dali, ele avistou alho crucífero e pensou em fazer macarrão no dia seguinte. Usando sua habilidade de busca, JYN avistou uma raposa de 2 chifres à distância. Era rápido, com sentidos aguçados, e parecia estar indo direto para eles, implacável pelo fogo. JYN se perguntou se viu o acampamento como um lugar onde havia presas. Ele correu de volta para avisar Let sobre a raposa, e Let rapidamente cobriu tudo com folhas de cedro para esconder o cheiro. Ele entregou a JYN um pequeno pote de pomada para mascarar seu cheiro e disse-lhe para ficar na direção do vento. Graças à sua habilidade, JYN viu que a raposa já havia chegado. Ele garantiu a Let que a raposa era mais fraca que um lagarto monitor, para que pudesse ser tratada. Let, ainda preocupado, gritou um aviso para JYN enquanto a raposa de 2 chifres estava na frente dele. JYN preparou sua espada e, quando a raposa saltou em sua direção, ele atacou, matando o monstro. Dean chegou e perguntou o que havia acontecido. Let explicou que JYN matou a raposa. Dean ficou surpreso, perguntando se JYN realmente havia derrubado uma raposa de 2 chifres sozinha. JYN confirmou, e Chris correu, pegando as mãos de JYN e expressando seu espanto por ter conseguido tal feito enquanto ainda estava na classificação de bronze. Nota acrescentou que o mais importante foi que JYN saiu ilesa e Ash concordou. Dean elogiou JYN, mas notou outra preocupação, eles achavam que seus problemas se limitavam ao monitoramento de lagartos.
Chris permaneceu em silêncio e Letty parecia perturbado. JYN perguntou o que eles queriam dizer, e Dean explicou que, ao contrário dos lagartos monitores, que não viajam muito, lobos ou raposas de 3 chifres poderiam chegar à cidade rapidamente. Chris cruzou os braços e acrescentou que, como um monstro de 3 chifres já havia aparecido aqui, a raposa poderia potencialmente evoluir para uma criatura de 3 chifres também. Com o indivíduo de 2 chifres já derrotado, JYN agora entendia a gravidade da situação. Dean enfatizou a necessidade de relatar isso o mais rápido possível e sugeriu que eles saíssem na manhã seguinte. Com isso, chegou a hora do jantar,